Capítulo 26. O meio da manhã, foi até o mato cagar, pendurou sua lata no galho de um toco e arriou a bermuda até os tornozelos. Quando ia puxá-la para cima, havia uma cobra amarela de meio metro dentro de sua cueca. Ele gritou, a agarrou e jogou no meio das folhas. Usou uns jornais velhos para se limpar, mas continuou se sentindo sujo e desceu pela trilha Evel-Knievel para mergulhar pelado no rio. A sensação da água fria contra sua pele nua era deliciosa. Ig fechou os olhos e deu impulso na margem, se deixando levar pela correnteza. Os gafanhotos chirriavam, produzindo uma melodia harmoniosa que crescia e sumia, como uma respiração. Ele respirava com facilidade, mas, quando abriu os olhos, viu cobras de águas unindo como torpedos embaixo dele, então gritou de novo e voltou para a margem. Pisou com cuidado sobre o que pensou ser um tronco comprido, amaciado pela ação da água, então deu um pulo e estremeceu quando o tronco escorregou pela grama molhada, uma cobra do tamanho dele. Correu para a fundição a fim de fugir delas, mas não havia escapatória. Ele ficou só olhando, agachado na fornalha, enquanto elas se agrupavam no chão diante da portinhola, deslizando pelos buracos entre os tijolos, entrando pelas janelas abertas. Era como se a sala atrás da fornalha fosse uma banheira e alguém tivesse aberto as torneiras, tanto a fria quanto a quente despejando cobras em vez de água. Elas se derramavam, escorrendo pelo chão, uma massa ondulante de serpentes. Ig olhava para elas com tristeza. Em sua própria cabeça havia um zunido nervoso de pensamentos que tinham o mesmo volume e urgência do canto dos gafanhotos. A mata estava tomada por aquele canto, os machos chamando as fêmeas com aquela comunicação única e enlouquecedora que prosseguia, sempre, sem cessar. Os chifres. Os chifres também transmitiam um sinal, exatamente como o canto de acasalamento dos gafanhotos. Emitiam um chamado contínuo pela rádio serpente. A próxima música vai para todas as amantes de pele escamada. Com vocês, Chubby Snake Boji. Os chifres conclamavam serpentes e pecados a saírem das sombras, os incitando a sair de seus esconderijos e se mostrarem. Considerou, não pela primeira vez, cerrar os chifres. Havia serro comprido e enferrujado no caranhode mal. Mas eles eram parte do seu corpo, fundidos ao seu crânio, presos ao resto do seu esqueleto. Apertou o polegar contra a ponta do chifre esquerdo até sentir uma espetada, tirou a mão e viu uma gota de sangue vermelho rubi. Os chifres eram agora a coisa mais real e sólida de seu mundo e Ig tentou imaginar como seria arrastar um serrote, para frente e para trás, em um deles. Ele tremeu diante desse pensamento, antevendou os esguichos de sangue e a dor lancinante. Seria como serrar o próprio tornozelo. A remoção dos chifres ia requerer drogas pesadas e um cirurgião. Só que, ao vê-los, qualquer cirurgião usaria as drogas pesadas na enfermeira e treparia com ela na mesa de cirurgia depois que ela perdesse os sentidos. Ig precisava encontrar uma maneira de desligar a emissão daqueles sinais sem ter que mutilar partes de seu corpo. Tinha que dar um jeito de tirar a rádio serpente do ar, de botá-la para dormir. Fora isso, seu plano B era ir para onde não houvesse cobras. Havia 12 horas que não comia nada. Glenna trabalhava no salão aos sábados de manhã, arrumando cabelos e depilando sobrancelhas. Ela não estaria em casa e Ig teria o apartamento e a geladeira só para ele. Além disso, tinha deixado dinheiro lá e a maioria de suas roupas. Talvez pudesse deixar um bilhete para ela, alertando sobre Lee. Querida Glenna, passei para comer um sanduíche, peguei umas coisas, vou sumir por uns tempos. Evite Lee Tournial, foi ele que matou minha última namorada. Baio, Ig. Entrou no Grêmio e saltou 15 minutos depois, numa esquina em frente ao prédio de Glenna. O calor borbulhava dentro dele. Era como escancarar a porta de um forno ligado. Mas Ig nem se incomodava. Imaginou se não devia ter dado algumas voltas no quarteirão para ter certeza de que não havia policiais de tocaia, esperando para o prenderem por ele ter ameaçado Lee com uma faca no dia anterior. Então resolveu que seria melhor simplesmente entrar e tentar a sorte. Se Sturz e Posada estivessem esperando por ele, Ig usaria os chifres contra eles, para incentivá-los a fazer um 69. Essa ideia o fez rir sozinho. Mas Ig não tinha companhia no ecoante vão da escada, a não ser sua própria sombra, chifruda e com 3,5 metros de altura, que subiu à sua frente até o último andar. Glenna tinha deixado a porta destrancada, o que não era comum. Ele se perguntou se ela estaria pensando em outras coisas ao sair de casa, se estava preocupada com ele, imaginando onde poderia estar. Ou talvez simplesmente tivesse dormido demais e saído com pressa. Isso era o mais provável. Ig era seu despertador, era ele que a sacudia até ela acordar e preparava o café. Glenna não era uma pessoa de hábitos matutinos. Ig abriu a porta. Tinha saído daquele mesmo lugar na manhã do dia anterior, no entanto, ao olhar para ele agora, sentia como se nunca tivesse morado ali e estivesse vendo pela primeira vez a casa de Glenna. A mobília era barata, comprada de segunda mão. Um sofá estofado de veludo manchado, um puff com furos no couro que deixavam sair o enchimento, alguns CDs e um remo envernizado com vários nomes escritos. O remo era do seu último verão no acampamento Galileia, onde tinha ensinado arremesso de dardos, quando tinha sido eleito orientador do ano. Todos os outros orientadores tinham assinado, assim como os meninos de sua cabana. Ig não se lembrava de como o remo tinha ido parar ali nem sabia o que fazer com ele. Ao passar pela cozinha americana, olhou pela abertura na parede. Uma caixa de pizza vazia estava sobre a bancada coberta de restos de comida. A pia estava cheia de pratos lascados. E moscas voavam acima de tudo aquilo.
De vez em quando Glenna mencionava que eles precisavam de pratos novos, mas Iggy nunca entendeu a indireta. Tentou se lembrar se alguma vez tinha comprado algo legal para Glenna. A única coisa que lhe veio à mente foi cerveja. Quando ela estava no ensino médio, Lee tinha sido gentil o suficiente para ao menos roubar uma jaqueta de couro para ela. Essa ideia lhe deu náuseas. Que Lee pudesse, de alguma forma, ser um homem melhor do que ele. Não era hora de deixar Lee invadir seus pensamentos, fazendo com que se sentisse sujo. A intenção de Iggy era preparar um café da manhã leve, juntar suas coisas, limpar a cozinha, escrever um bilhete e partir, nessa ordem. Não queria estar ali se alguém aparecesse procurando por ele. Seus pais, seu irmão, a polícia, Lee Tournial. Era mais seguro lá na fundição, onde havia poucas chances de encontrar alguém. E, de todo modo, a atmosfera escura e parada do apartamento, o ar úmido e pesado não combinavam com ele. Nunca tinha percebido como aquele lugar era abafado. Mas as cortinas estavam todas fechadas. Iggy não sabia por quê. Havia Mises que neo iram fechadas. Encontrou uma panela, a encheu de água e a colocou sobre o fogão, ligando o fogo no máximo. Só havia 2 ovos. Ele os colocou na água para cozinhar. Iggy seguiu pelo pequeno corredor até o quarto, passando por uma saia e uma calcinha que Glenna tinha tirado e deixado no hall. As cortinas do quarto também estavam fechadas, mas isso era normal. Nem se preocupou em acender as luzes, não precisava ver. Sabia onde estavam suas coisas. Viro se para a comoda e peru, franzindo a testa. As gavetas estavam todas puxadas para fora, tanto as dele quanto as dela. Não entendeu nada. Nunca tinha deixado suas gavetas assim. Imaginou se alguém tinha mexido nas suas coisas. Terry, talvez, tentando descobrir o que tinha acontecido com ele. Mas não, seu irmão não iria bancar o detetive desse jeito. Iggy começou a juntar os pequenos detalhes para formar o quadro completo. A porta destrancada, as cortinas fechadas de modo que ninguém pudesse ver o que acontecia dentro do apartamento, a comoda revirada. Tudo isso junto parecia indicar alguma coisa, mas, antes que pudesse descobrir o que, ouviu a tampa do vaso bater e alguém puxar a descarga no banheiro. Ficou assustado. Não tinha visto o carro de Glenna no estacionamento ao lado do prédio. Não podia imaginar por que ela estaria em casa. Já ia abrindo a boca para chamá-la, para avisar que estava lá, quando a porta se abriu e Eric saiu do banheiro. Estava segurando as calças com uma das mãos e uma revista na outra, uma Rolling Stone. Ele levantou os olhos e encarou Iggy, que retribuiu o olhar. Eric deixou a Rolling Stone escapar da sua mão e cair no chão. Fechou as calças e afivelou o cinto. Por algum motivo usava luvas de látex azuis. O que você está fazendo aqui? Perguntou Iggy. Eric puxou um cacetete de cerejeira que estava pendurado numa alça do seu cinto. Bem, disse Eric. Lee queria falar com você. Você disse tudo o que quis no outro dia, mas ele não. E você conhece Lee Tournial. Ele gosta de dar a última palavra. Ele mandou você aqui? Só para dar uma olhada no apartamento. Ver se você aparecia. Eric franziu a testa. Sua aparição lá no escritório foi a coisa mais esquisita. Acho que esses seus chifres foderam com a minha cabeça. Até este exato momento, eu tinha me esquecido deles completamente. Lee disse que você e eu conversamos ontem, mas não tenho a menor ideia sobre o que. Ele ficou balançando o cacetete lentamente de um lado para o outro. Mas isso não tem a menor importância. A maior parte das conversas é só besteira. Lee gosta de conversar. Eu gosto mais de executar. O que você vai executar? Perguntou Iggy. Você. Os rins de Iggy pareciam estar boiando na água gelada. Que eu vou gritar. É? Oh, disse Eric. Estou quase ansioso por isso. Iggy correu para a porta. Mas a saída ficava na mesma parede que a porta do banheiro e Eric se jogou para a direita para detê-lo. Iggy correu o mais rápido que pôde, desviando de Eric e tentando sair pela porta à sua frente ao mesmo tempo que um pensamento arrepiante atravessou sua mente. Não vou conseguir. Eric segurava seu cacetete de cerejeira para trás por cima de um braço, como se Iggy fosse a bola e ele estivesse pronto para acertar. Os pés de Iggy se enrolaram em alguma coisa e, quando tentou dar um passo à frente, não conseguiu. Os tornozelos ficaram presos e ele perdeu o equilíbrio. Eric veio com o cacetete para cima dele, ao fazendo zunir atrás da cabeça de Iggy e provocando um barulho alto ao acertar o batente da porta com tanta força que chegou a arrancar um pedaço de madeira do tamanho do punho de um bebê. Iggy jogou os braços para frente antes de se esborrachar no chão, o que provavelmente o impediu de quebrar o nariz pela segunda vez na vida. Olhou para baixo, por entre os cotovelos, e viu que seus pés tinham ficado presos na calcinha que Glenna tinha deixado jogada no chão. Era de seda preta estampada com diabinhos vermelhos. Tentou se livrar dela aos chutes. Sentiu que Eric estava se aproximando por trás dele e sabia que, se tentasse se levantar, seria golpeado com aquele cacetete duro como ferro na parte de trás da cabeça. Não tentou. Grudou-se ao chão e se lançou para frente, numa espécie de escalada maluca. O agente da lei pôs sua bota tamanho 44 na bunda de Iggy e empurrou, o fazendo cair de queixo. Escorregou de cara no chão de pinho encerado. Seu ombro esbarrou no remo encostado na parede, que caiu bem em cima de Iggy. Ele rolou, agarrando o remo de qualquer jeito, tentando tirá-lo de cima do seu corpo para poder ficar de pé. Eric veio de novo para cima dele, com o cacetete em riste. Seus olhos estavam cegos e seu rosto sem expressão, como sempre ficavam sob a influência dos chifres.
Eles eram bons nesse negócio de fazer com que as pessoas agissem da pior forma possível, e Ig já tinha entendido que agora eles convidavam Eric a fazer o pior. Ele se moveu sem pensar, erguendo o remo com as duas mãos, quase como uma oferenda. Seus olhos se focaram numa frase escrita no cabo. Para Ig, do seu melhor amigo, Lee Tournial, uma coisa para você usar da próxima vez que for ao rio. Eric abaixou o cacetete, partindo o remo em dois na parte mais fina do cabo. A pá saiu voando e acertou a cara dele. Ele grunhiu e deu um passo desequilibrado para trás. Ig jogou o cabo do remo na cabeça dele. O cabo acertou acima do olho direito e caiu, dando a Ig tempo suficiente para se apoiar nos cotovelos e ficar de pé. Ig não esperava que Eric fosse se recuperar em tão pouco tempo, mas, assim que conseguiu ficar de pé, o outro já estava indo para cima dele com o cacetete. Ig pulou para trás. O cacetete passou tão perto que chegou a rasgar sua camiseta. Ele continuou girando e acertou a tela da TV. O vidro rachou, formando uma espécie de teia de aranha. Houve uma explosão alta e um clarão irrompeu de algum lugar dentro do aparelho. Ig tinha recuado diretamente para a mesinha de centro e por um instante esteve perigosamente perto de cair em cima dela. Mas recuperou o equilíbrio enquanto Eric arrancava o cacetete da tela de TV, onde tinha ficado preso. Ig se virou, subiu na mesa, pulou por cima do sofá e ficou atrás dele, usando como um escudo entre ele e Eric. Com mais 2 passos Ig chegou à pequena cozinha. Ele se virou. Eric o encarava do outro lado do balcão que separava a sala e a cozinha. Ig se agachou, respirando com dificuldade, sentindo uma pontada no pulmão. A cozinha tinha 2 saídas, uma à direita e outra à esquerda, mas as duas o levariam de volta à sala onde estava Eric, e Ig teria que passar por ele para chegar à escada. Não vim aqui para matá-lo, Ig, disse Eric. Na verdade, só queria enfiar um pouco de juízo na sua cabeça. Dar um susto, ensiná-lo a ficar longe de Lee Tournial. Mas é uma merda. Não consigo parar de pensar que deveria esmagar sua cabeça lunática, como você fez com Merrin Williams. Não acho que uma pessoa que tem chifres deva continuar viva. Acho que matar você seria um puta favor ao estado de New Hampshire. Ou as chifres. Eram os chifres agindo sobre ele. Eu proíbo que você me machuque, disse Ig, tentando fazer com que Eric se dobrasse à sua vontade, botando toda a força e concentração que podia nos chifres. Eles pulsavam, mas doíam, sem nenhum traço da sensação habitual. Eles não funcionavam desse jeito. Não obedeceriam ao seu comando, não desencorajariam o pecado, independentemente de a vida de Ig depender disso. Proíbe porra nenhuma, disse Eric. Ig o encarou do outro lado da cozinha americana, o sangue correndo dentro dele, provocando um zumbidó em seus ouvidos como água entrando em ebulição. Ig olhou por cima do ombro para a panela que estava no fogo. Os ovos boiavam, enquanto bolhas subiam em volta deles. Quero matar você e arrancar essas merdas da sua cabeça, disse Eric. Ou talvez arrancar os chifres e depois matar você. Aposto que você tem uma faca de cozinha grande o bastante. Ninguém vai saber que fui eu. Depois do que você fez com Merrin Williams, é provável que centenas de pessoas desta cidade queiram ver você morto. Serei um herói, mesmo que ninguém além de mim saiba. Serei alguém de quem meu pai teria orgulho. Isso, disse Ig, novamente forçando sua vontade por trás dos chifres. Venha me pegar. É isso o que você quer. Então não espere. Faça isso. Agora. Isso soou como música para os ouvidos de Eric e ele atacou, sem dar a volta pela porta, mas passando direto pelo balcão da cozinha americana, com o lábio superior levantado, mostrando os dentes no que parecia ao mesmo tempo uma careta de fúria e um sorriso terrível. Apoiou a mão no balcão e passou por cima dele, a cabeça primeiro, então Ig agarrou o cabo da panela e a virou em cima dele. Eric era rápido, usou a mão livre para proteger o rosto da água escaldante, que atingiu seu braço e se espalhou em gotas por sua grande careca. Ele gritou e se esborrachou no chão da cozinha. Ig já estava em movimento, correndo em direção à porta. Eric ainda teve tempo de se levantar e atirar o cacetete, mas acertou o abajur que estava numa mesinha de canto, explodindo a lâmpada. A essa altura Ig já estava no vão da escada, voando pelos degraus, descendo de 5 em 5, como se tivesse criado asas, e não chifres. Capítulo 27. E em algum lugar ao sul da cidade, ele saiu da estrada para o acostamento, saltou do carro e foi até a beira d'Ório, tentando se acalmar e esperando que os tremores passassem. Os tremores vinham em ondas violentas e fustigavam seus membros, porém, quanto mais ficava parado ali, maiores eram os intervalos entre os espasmos. Depois de um tempo, pararam completamente, deixando-o fraco e zonzo. Ig se sentia tão leve quanto uma folha de bordo, e igualmente propenso a sair voando com o próximo vento um pouco mais forte. Os gafanhotos zumbiam, produzindo um som de filme de ficção científica, raio mortífero alienígena. Então ele estava certo, tinha interpretado a situação corretamente. De alguma forma, Lee estava imune ao poder dos chifres. Não tinha se esquecido de ter encontrado Ig na véspera, como os outros esqueceram. Sabia que Ig era uma ameaça. Devia estar pensando num jeito de pegar Ig antes de ser pego. Ig precisava de um plano, o que não era nada bom. Afinal, até agora não tinha conseguido traçar um plano nem para conseguir tomar café da manhã, estava tonto de fome. Voltou para o carro e se sentou com as mãos ao volante, tentando decidir para onde ir. Por acaso se lembrou de que hoje era o aniversário de 80 anos de sua avó e que era sorte ela ainda estar viva.
Em seguida pensou que já era quase meio-dia e que toda sua família devia estar no hospital cantando parabéns para você e comendo bolo à cabeceira de seu leito, e a geladeira da mamãe estava indefesa. Quando estamos com fome e não temos mais a quem recorrer, não há lugar como nosso lar. Não é mais ou menos isso que se diz por aí? Mas o horário de visitas podia ser mais tarde, pensou, já voltando para a estrada. Não era certo que a casa estivesse vazia. Mas, se sua família estivesse lá, isso teria alguma importância. Poderia passar na frente deles que, no instante em que saísse da sala, já teriam esquecido de tê-lo visto. O que levantava uma boa questão. Será que Eric iria esquecer o que acabará de acontecer no apartamento de Glenna? Depois de Ig ter queimado a cara dele? Ig não sabia. Também não sabia se de fato poderia passar na frente de sua família. Sabia que não podia passar na frente de Terry. Sim, precisava tomar cuidado com Lee, mas também tinha que ficar atento a Terry. Seria um erro deixá-lo de fora, permitir que escapasse de volta para sua vida em Los Angeles. A ideia de ver Terry voltando a Los Angeles para tocar suas musiquinhas ridículas no Otoze e flertar com estrelas de cinema horrorizava Ig e o enchia de um ódio inspirador. Aquele filho da puta do Terry ia ter que lhe dar algumas explicações. Não seria ótimo encontrá-lo sozinho em casa. Mas isso já era pedir muito. Seria uma sorte dos diabos. Ig considerou estacionar na trilha que ficava meio quilômetro e caminhar até os fundos da casa, pular o muro e se esgueirar para dentro, mas depois pensou foda-se e levou o Gremlin até a entrada da garagem. Fazia muito calor para movimentos furtivos, e além disso, ele estava morrendo de fome. O Mercedes alugado de Terry era o único carro na entrada da garagem. Ig estacionou ao lado dele e ficou sentado com o motor desligado, escutando. Uma nuvem de poeira brilhante o tinha seguido morro acima e agora rondava o Gremlin. Ficou pensando na casa e no calor, no silêncio sonolento do início da tarde. Talvez Terry tivesse deixado o carro e ido para o hospital com os pais. Era o mais provável, só que Ig não acreditava nisso, sabia que o irmão estava lá. Não fez nenhum esforço para ser silencioso. Na verdade, ao sair do carro, bateu a porta com força, depois hesitou, espiando a casa. Pensou que veria movimento no segundo andar, Terry afastando as cortinas para ver quem estava lá fora. Mas não houve nenhum sinal de que houvesse viva alma lá dentro. Entrou. Na sala de TV, o aparelho estava desligado, assim como o computador no escritório da mãe. Na cozinha, eletrodomésticos de aço inoxidável funcionavam com eficiência. Ig pegou um banco, abriu a porta da geladeira e começou a comer na frente dela. Tomou metade de uma caixa de leite em 8 goladas e depois esperou a inevitável dor de cabeça que os laticínios lhe davam, uma pontada por trás dos chifres e um momentâneo escurecimento da visão. Quando a dor de cabeça diminuiu e ele voltou a enxergar claramente, encontrou uma travessa de ovos recheados coberta com filme de PVC. Sua mãe devia tê-los preparado para o aniversário de Vera, mas não ia mais precisar deles. Ig presumiu que essa tarde Vera tomaria algo bem nutritivo através de um tubo. Comeu todos os ovos, os enfiando na boca com os dedos, um depois do outro. Tinha certeza de que eram 666 vezes melhores do que os ovos cozidos que estava preparando na casa de Glenna. Ele girava a travessa como se fosse um volante, alambendo, quando pensou ter ouvido uma voz masculina murmurando em algum lugar lá em cima. Parou a fim de ouvir melhor. Depois de um tempo, ouviu a voz novamente. Botou a travessa na pia e pegou uma faca de cozinha da fita imantada na parede, a maior que encontrou. Ela se soltou do ímã com um som metálico suave e musical de ferro contra ferro. Não tinha certeza do que pretendia fazer com ela, só achava melhor tê-la à mão. Depois do que tinha acontecido no apartamento de Glenna, achou que seria um erro ir a qualquer lugar desarmado. Subiu as escadas. O antigo quarto de Terry ficava no fundo do corredor do segundo andar. Ig aguardou com a faca na mão atrás da porta entreaberta. Alguns anos antes, o cômodo tinha sido transformado num quarto de hóspedes, tão frio e impessoal quanto um quarto no Ramada. Seu irmão dormia de costas, a mão sobre os olhos. Emitiu um ruído de aversão e estalou os lábios. O olhar de Ig correu pela mesa de cabeceira e ele viu uma caixa de Benadryl. Ig tinha asma, enquanto o irmão era alérgico a tudo. Abelhas, amendoim, pólen, pelo de gato, New Hampshire, anonimato. Os murmúrios e resmungos eram por causa do antialérgico, que sempre punha Terry num estado de sono profundo, porém sobressaltado. Ele fazia barulhos que indicavam pensamentos profundos, como se estivesse chegando a conclusões importantes e sérias. Ig rastejou até o lado da cama e se sentou na mesa de cabeceira, segurando a faca. Sem absolutamente nenhuma excitação ou raiva, considerou a possibilidade de enfiá-la no peito de Terry. Podia conceber o ato com bastante clareza. Primeiro colocaria um joelho sobre ele para prendê-lo à cama, depois procuraria um vão entre duas costelas e enfiaria a faca com as duas mãos enquanto Terry tentava recobrar a consciência. Ele não ia matar o irmão. Não poderia. Duvidava até mesmo de que fosse capaz de esfaquear Lee enquanto Ellie dormia. Keith Richards, disse Terry com bastante clareza e Ig ficou tão surpreso que ficou de pé num pulo. Show do Carol Ho, amei. Ig o observou, esperando que tirasse o braço de cima dos olhos e se sentasse, piscando, mas Terry não tinha acordado, só estava falando dormindo. Sobre Hollywood, sobre a merda do seu trabalho, esbarrando com astros do rock, conseguindo audiência, pegando modelos. Vera estava no hospital, Ig tinha desaparecido e Terry sonhava com seus bons tempos na terra do Otoze.
Por um momento Ig ficou sem ar de tanta raiva, os pulmões lutando para conseguir oxigênio. Sem dúvida, Terry tinha um voo de volta para a costa oeste no dia seguinte. Ele odiava aquela cidadezinha de merda, nunca ficava um minuto além do necessário, mesmo antes da morte de Merrin. Ig não via motivo para deixá-lo voltar com todos os dedos. Terry estava tão chapado que Ig poderia pegar sua mão direita, a mão do trompete, colocá-la na mesa de cabeceira e cortar seus dedos antes mesmo de Terry acordar. Se Ig tinha perdido seu grande amor, Terry também podia ficar semo dele. Quem sabe ele não aprendia a tocar kazoo. Odeio você, seu egoísta filho da puta, sussurrou Ig, pegando o pulso do irmão para tirá-lo da sua frente, e naquele momento, Terry estremece e acorda, olha em volta com olhos embaçados, sem saber onde está. Um carro estranho, numa estrada que ele não reconhece, a chuva caindo com tanta força que os limpadores de para-brisa não dão conta, o mundo noturno além das árvores embaçadas fustigadas pela tempestade e o borbulhante céu negro. Ele esfrega o rosto com uma das mãos, tentando clarear as ideias, e olha para cima, esperando, por alguma razão, encontrar seu irmão mais novo sentado ao seu lado. Em vez disso vê Lee Tournial, que os guia pela escuridão. Os eventos da noite começam a voltar à sua mente, os fatos se encaixando, sem uma ordem específica. Há uma coisa na sua mão esquerda, um baseado, e não era fininho, mas um cigarro robusto da mais pura erva do Tennessee Valley, da espessura de seu polegar. Esta noite ele tinha ido com Lee a 2 bares e a um luau na faixa de areia embaixo da ponte da estrada Old Fair. Tinha fumado e bebido demais e sabe que amanhã de manhã vai se arrepender disso. Tem que levar Ig de carro até o aeroporto pela manhã, porque o irmãozinho tem um voo para a velha Inglaterra. Deus salve a rainha. Faltam apenas poucas horas para amanhecer. Terry não tem condições de levar ninguém a lugar nenhum e, quando fecha os olhos, tem a sensação de que o Cadillac de Lee está deslizando para a esquerda, como um pouco de manteiga numa frigideira quente. É essa sensação de enjoo que o desperta. Ele se senta, tentando se concentrar nas coisas à sua volta. Parece que estão na sinuosa estrada de terra que descreve um círculo quase completo em torno de Gideão, mas isso não faz o menor sentido. Não há nada por aqui a não ser a velha fundição e o pit, e não tem por que eles irem a qualquer um desses lugares. Depois que saíram do luau, Terry deduziu que Lee o levaria para casa e ficou feliz por isso. Quase tremeu de prazer ao pensar em sua própria cama, em seus lençóis brancos e bem passados e no edredom macio. A melhor coisa de estar em casa era acordar em seu antigo quarto, em sua velha cama, com o aroma do café vindo do andar de baixo e o sol surgindo através das cortinas, um dia alegre e brilhante esperando por ele. Quanto ao resto de Gideão, Terry estava feliz por ter deixado tudo para trás. Esta noite era um bom exemplo, a imagem perfeita de tudo o que ele não estava perdendo. Passou 1 hora no luau sem ter se sentido parte daquilo por um momento sequer, como se assistisse a tudo através de um vidro, as caminhonetes estacionadas na areia, os amigos bêbados brigando na parte rasa do rio enquanto suas namoradas torciam por eles, o maldito Judas Coyne tocando no rádio, um cara cuja ideia de complexidade musical é uma canção com 4 power chords em vez de 3. A vida entre os caipiras. Quando começou a trovejar e as primeiras gotas quentes de chuva começaram a cair, Terry considerou aquilo um golpe de sorte. Não entendia como seu pai vivia ali havia 20 anos. Terry mal conseguia suportar 72 horas naquele lugar. Neste momento, sua principal válvula de escape para suportar aquilo está na sua mão esquerda e, mesmo sabendo que já passou dos limites, uma parte dele está louca para acender o baseado e dar mais um tapa. Ele até faria isso, se não fosse Lee quem estivesse sentado ao seu lado. Não que Lee fosse reclamar ou lhe lançar um olhar de reprovação, mas ele era assistente de um deputado da guerra contra as drogas, um homem a favor dos valores cristãos e ele estaria fudido se fosse pego num carro com cheiro de maconha. Lee tinha passado na casa deles de tarde, por volta das 6:30, para se despedir de Ig. Acabou ficando para jogar pôquer com Terry, Ig e Derek Parrish. Ig ganhou todas as mãos, arrancando $300 deles. Toma, disse Terry, atirando um punhado de notas de 20 no irmão. Quando você e Merrin forem tomar sua garrafa de champanhe pós-coito, pense em nós com carinho. Afinal, somos nós que estamos pagando. Ig riu. Parecia ao mesmo tempo satisfeito consigo mesmo, constrangido e pego no flagra. Deu um beijo no pai e depois em Terry, do lado da cabeça, um gesto inesperado que fez Terry estremecer de surpresa. Tira a língua da minha orelha, disse, e Ig riu de novo e saiu. E o que você vai fazer com o resto da noite? Perguntou Lee enquanto Ig partia. Não sei, respondeu Terry, estava pensando em assistir a uma família da pesada. E você? Tem alguma coisa acontecendo nesta cidade? 2 horas depois estavam na margem do rio e um colega de escola cujo nome Terry não conseguia lembrar estava lhe passando um baseado. Supostamente tinham saído para tomar uns drinks e dar um alô para os velhos amigos, mas lá no luau, junto à fogueira, Lee disse a Terry que o deputado adorava seu programa e gostaria de conhecê-lo. Terry levou na esportiva, levantou a garrafa para Lee, num brinde, e disse que com certeza, que combinariam qualquer coisa um dia desses. Terry pensou que possivelmente Lee estava tentando conseguir alguma coisa com aquilo e não o condenou por isso. Ele tem um trabalho a fazer, assim como todo mundo, assim como Terry. E o trabalho de Lee envolve fazer o bem. Terry conhece seu trabalho no Moradia para a Humanidade. Sabe que, todos os verões, junto com Ig, Lee dedica seu tempo a crianças pobres e desamparadas das grandes cidades no acampamento Galileia. Durante anos, ficar perto de Lee e Ig fez Terry se sentir meio culpado. Ele nunca quis salvar o mundo.
A única coisa que Terry sempre quis foi que alguém lhe pagasse para não fazer nada com seu trompete. Bem, também queria uma garota que gostasse de se divertir, não uma modelo de Los Angeles, não uma garota que ficasse pendurada no celular ou fosse apegada a seu próprio carro. Apenas uma garota de verdade, engraçada e um pouco safada. Alguém da costa leste, de calças jeans sem grife e alguns CDs da banda Foreigner. Ele era bom de papo, então estava a meio caminho do paraíso. O que a gente está fazendo aqui? Pergunta Terry, olhando para a chuva. Achei que a gente já tinha dado a noite por encerrada. Achei que você tivesse terminado a noite há 5 minutos, diz Lee. Tenho certeza de que ouvi você roncando. Mal posso esperar a hora de contar para todo mundo que Terry Parrish babou no assento do meu carro. Isso vai impressionar as garotas. Meu próprio capítulo da história da televisão. Terry abre a boca para responder. Só este ano, vai ganhar mais de 2 milhões de dólares líquidos, boa parte graças ao magnífico dom de derrotar verbalmente outros espertinhos, mas descobre que não tem nada a dizer, sua cabeça está completamente vazia. Então, em vez disso, mostra o dedo médio para Lee. Você acha que Ig e Merrin ainda estão no pit? Pergunta Terry. O bar logo apareceria do lado direito da estrada. Vamos ver, diz Lee. Estaremos lá em 1 minuto. Você está de sacanagem? Não queremos encontrar com eles. Eu sei que eles não querem nos encontrar. É a última noite deles. Pelo canto de seu olho bom, Lee lança a Terry um olhar surpreso e curioso. Como você sabe? Ela contou para você? Contou o quê? Que ela vai terminar com ele. Esta é a última noite. Essa afirmação dá um susto tão grande em Terry que ele imediatamente sai de seu estado de torpor, sem pensamentos, ficando tão assustado quanto se tivesse sentado numa taxinha. Que merda é essa? Ela acha que eles começaram muito novos. Quer sair com outros caras. Terry primeiro fica maravilhado com a novidade, depois horrorizado, perplexo. Instintivamente leva o baseado até a boca, então se lembra de que não está aceso. Você não sabia mesmo? Só quis dizer que era a última noite antes de Ig ir para a Inglaterra. Terry encara a chuva com o olhar vazio. A água cai com tanta força que os limpadores não fazem efeito, é como estar num lava-jato. Não consegue imaginar Ig sem Merrin, não consegue imaginar que pessoa ele seria. Estava confuso com a notícia, por isso levou um tempo interminável até fazer a pergunta óbvia. Como você sabe disso? Ela conversou comigo, disse Lee. Está com medo de magoá-lo. Estive em Boston várias vezes nesse verão, fazendo umas coisas para o deputado, e ela também estava lá, então nos encontramos algumas vezes. É provável que no último mês eu a tenha visto mais do que Ig. Terry olha para fora, para o mundo sob as águas, vê uma luz avermelhada embaçada se aproximar à direita. Estão quase lá. Então por que você quer passar por aqui, agora? Ela disse que ia me ligar se precisasse de uma carona para casa, explica Lee, mas não ligou. Então é porque não precisa de você. Mas, se ela estiver muito chateada, talvez não ligue. Só quero ver se o carro do Ig ainda está lá ou não. O estacionamento fica bem na frente. Não precisamos nem entrar. Terry não acompanha o raciocínio de Lee, não entende porque ele iria até lá só para ver se o carro de Ig ainda está no estacionamento. Também não pode imaginar porque Merrin iria querer estar perto de qualquer um deles se as coisas não tivessem terminado bem. Mas Lee já está reduzindo a velocidade, virando a cabeça para olhar para além de Terry, na direção do estacionamento. Eu não, diz Lee, agora falando consigo mesmo. Não está. Acho que ela não iria para casa com ele. Parecia quase preocupado. É Terry quem a vê. Merrin está de pé do lado de fora, na chuva, perto da estrada, debaixo de uma nogueira com a copa enorme. Lee, olhe, bem ali. Ela parece vê-los no mesmo instante e sai debaixo da árvore, com o braço levantado. Com a água descendo pela janela do lado do carona, Terry a vê através de um vidro encharcado, uma pintura impressionista de uma garota com cabelos cor de cobre, levantando o que, à primeira vista, parece uma vela branca. Enquanto eles param e ela se aproxima do carro, Terry vê que ela está simplesmente com o dedo levantado para chamar a atenção deles, enquanto deixa o abrigo e corre descalça pela chuva, os sapatos pretos de salto alto em uma das mãos. O Cadillac é de 2 portas, e antes mesmo de lhe pedir que ele passe para trás, Terry já está desafivelando o cinto e se virando para passar por cima do banco da frente. Quando está quase alcançando o banco, Lee dá uma cotovelada na sua bunda, tirando seu equilíbrio e o fazendo cair no chão. Sabe Deus por quê? Há uma caixa de ferramentas de metal ali e Terry bate com a testa e se retrai com a dor da pancada. Ele se arrasta para cima do banco e aperta com a palma da mão a cabeça machucada. Foi um erro ter pulado. Ele agora se sente muito mais enjoado, como se o carro tivesse sido arrancado do chão por um gigante que o agita devagar, como uma vasilha com dados dentro. Terry fecha os olhos, lutando para se livrar daquela súbita e nauseante sensação de desequilíbrio. Quando as coisas se acalmam o bastante para ele ter coragem de olhar em volta, Merrin está no carro e Lee está de lado, olhando para ela. Terry olha para a palma de sua mão e vê uma gota brilhante de sangue. Tinha se machucado feio. Embora aquela dor a princípio insuportável agora esteja bem melhor, a região ainda está dolorida. Ele limpa o sangue na calça e olha para cima. É fácil notar que Merrin parou de chorar agora mesmo. Está pálida e trêmula, como alguém que se recupera de uma doença ou começa a sucumbir a ela, e sua primeira tentativa de sorriso é uma coisa triste de se ver. Obrigada por vir me pegar, diz.
Você acabou de salvar a minha vida. Cadê o Ig? Pergunta Terry. Merrin dá uma olhada para trás, mas não consegue encará-lo e Terry imediatamente se arrepende de ter perguntado. Eu não sei. Foi embora. Você falou com ele? Pergunta Lee. O queixo de Merrin treme e ela se vira para frente. Olha pela janela para o Pete e não responde. Como ele reagiu? Continua Lee. Terry pode ver o rosto dela refletido no vidro. Ela morde os lábios e tenta não chorar. Podemos só ir embora? Pede ela. Lee concorda com a cabeça, liga a seta e faz o retorno na chuva. Terry quer tocar o ombro dela, confortá-la de algum modo, dizer que, independentemente do que tenha acontecido no Pete, ele não a odeia nem vai julgá-la. Mas não a toca, não vai tocá-la, nunca fez isso. Eles se conhecem há 10 anos, mas ele sempre a manteve a uma distância cordial, nunca permitiu sequer que ela entrasse em suas fantasias sexuais. Não haveria nada de mal nisso, claro, mas mesmo assim ele sente que estaria botando alguma coisa em risco. Só não sabia dizer o quê. Para Terry, a palavra soul se referia primeiro a um tipo de música, e não a coisas mais abstratas como alma e coração. Em vez de tocá-la, ele pergunta, Merrin, você quer a minha jaqueta? Ela treme sem parar debaixo de suas roupas molhadas. Pela primeira vez, Lee parece notar que ela está tremendo, o que é estranho, já que ele não para de olhar para ela, dedicando a Merrin o mesmo tempo que dedica a olhar para a estrada, então desliga o ar-condicionado. Tudo bem, diz ela, mas Terry já tirou o casaco e o estende para ela, que o aceita e coloca sobre as pernas. Obrigada, Terry, fala baixinho. Você deve estar pensando, não estou pensando nada. Relaxa. Ig, começa ela. Tenho certeza de que Ig está bem. Não precisa se preocupar. Ela lhe dá um sorriso triste e agradecido, depois se inclina para trás na direção dele e pergunta, você está bem? Ela estende a mão para tocar de leve a testa dele no ponto em que bateu na caixa de ferramentas de Lee. Ele se afasta quase instintivamente. Ao retirar os dedos, as pontas estão sujas de sangue. Merrin olha para sua mão e de volta para Terry. Você precisa fazer um curativo aí. Está tudo bem. Não se preocupe, responde ele. Ela concorda e se vira para frente, o sorriso desaparece de imediato e seus olhos perdem o foco, olhando para alguma coisa que ninguém mais pode ver. Ela dobra várias vezes algo que tem nas mãos, depois desdobra e em seguida começa tudo de novo. Uma gravata, a gravata de Ig. De certo modo, isso é pior do que vê-la chorar e Terry é obrigado a desviar o olhar. Estar doidão agora não parece nada bom. Gostaria de poder ficar alguns minutos deitado em qualquer lugar, imóvel e de olhos fechados. Tirar uma soneca e acordar pronto para outra. A noite tinha dado errado e ele queria ter alguém em quem botar a culpa, com quem pudesse se irritar. Escolheu Ig. Ficava irritado por Ig ter dado fora, deixando Merrin sozinha na chuva, uma atitude tão imatura que chegava a ser risível. Risível, mas não surpreendente. Merrin tinha sido amante de Ig, seu cobertor macio, sua conselheira, seu guia, seu escudo protetor contra o mundo, além de sua melhor amiga. Às vezes, parecia que eles estavam casados desde que Ig tinha 15 anos. Mas, apesar de tudo isso, o relacionamento deles tinha começado como um namoro de escola e continuado sempre assim. Terry tem certeza de que Ig nunca beijou outra garota, transar, então, nem pensar. Já fazia um tempo que ele achava que o irmão deveria ter outras experiências. Não que ele não quisesse que Ig ficasse com Merrin, mas porque sim. Porque amor precisa de um contexto. Porque os primeiros relacionamentos são, por definição, imaturos. Merrin queria que eles tivessem uma chance de amadurecer. E daí? Amanhã de manhã, no caminho para o aeroporto, Terry vai ficar sozinho com Ig e poderá ter uma conversa sincera com ele sobre algumas coisas. Vai dizer a ele que suas ideias sobre Merrin, sobre o relacionamento deles, que era destino, que ela era a garota mais perfeita do mundo, que o amor deles era mais perfeito do que todos os outros, que juntos eles faziam pequenos milagres, são uma armadilha sufocante. Se agora Ig sentia ódio de Merrin, era só porque tinha descoberto que ela é uma pessoa real, com falhas, necessidades e um desejo de viver no mundo e não nos sonhos dele. Ela o amava o bastante para deixá-lo ir e ele deveria estar disposto a fazer o mesmo. Pois, se você ama uma pessoa, tem que deixá-la livre e, porra, isso é a letra de If You Love Someone, Set Them Free, do Sting. Merrin, você está bem? Pergunta Lee, porque ela ainda está tremendo quase convulsivamente. Não, estou. Lee, para o carro, por favor. Para aqui. Essas últimas palavras foram ditas com uma urgência clara. À direita, a estrada para a velha fundição se aproxima rapidamente, rápido demais para se fazer a curva e pegá-la, mas Lee a pega mesmo assim. Terry planta a mão na parte de trás do banco de Merrin e sufoca um grito. Os pneus do lado do carona resvalam para o cascalho e jogam algumas pedrinhas contra as árvores, deixando um sulco profundo de mais de 1 metro de comprimento. Alguns galhos arranham o para-choque. O Cadillac segue pela estrada aos solavancos, ainda muito rápido. A estrada vai desaparecendo atrás deles. Logo adiante há uma corrente interditando a passagem. Lee freia com toda a força, o volante vibrando em suas mãos, virado completamente para o lado. O carro para com os faróis encostados na corrente, até a forçando um pouco para frente. Merrin abre a porta, põe a cabeça para fora e vomita. Uma vez. De novo. Aquele filho da puta do Ig. Nesse momento Terry o odeia.
Também não está muito contente com Lee, jogando o carro daquele jeito. Eles definitivamente tinham parado, mas uma parte de Terry ainda parece se mover, deslizando para o lado. Se estivesse com baseado na mão, jogaria pela janela. A simples ideia de colocá-lo na boca lhe dava repulsa. Seria como engolir uma barata viva, mas não sabe o que fez com ele, só que não o segura mais. Toca novamente sua testa arranhada e sensível e se encolhe. A chuva cai lentamente sobre o para-brisa. Só que não é mais chuva. Apenas pingos d'água caindo dos galhos. Nem 5 minutos atrás, a tempestade era tão pesada que os pingos espirravam quando batiam na estrada. Mas, como é comum acontecer com as chuvas de verão, ela foi levada pelo vento tão rapidamente quanto tinha sido trazida. Lee sai do carro, vai até o outro lado e se agacha ao lado de Merrin. Murmura alguma coisa para ela, com uma voz calma, razoável. Mas ele não gosta da resposta dela. Lee repete sua proposta e dessa vez ela responde alto, num tom nada amigável. Não, Lee. Só quero ir para casa, vestir roupas secas e ficar sozinha. Lee se levanta, abre o porta-malas e pega uma coisa lá dentro. Uma bolsa de ginástica. Tenho roupas de ginástica. Calça e camiseta. Estão secas e quentes. Além disso, não estão cheias de vômito. Ela agradece a Lee e sai para o meio da noite úmida, fria e cheia de insetos, a jaqueta de Terry pendurada nos ombros. Merrin tenta pegar a bolsa, mas por um instante Lee não a entrega. Você sabe que tinha que fazer isso. Era loucura achar que você poderia, que vocês dois poderiam. Só quero mudar de roupa, ok? Merrin arranca a bolsa das mãos dele e começa a descer a estrada. Ela passa diante dos faróis, a saia grudando em suas pernas e a blusa ligeiramente transparente diante da luz intensa. Terry se pega olhando para ela e se obriga a olhar para outro lado, então vê que Lee também está olhando. Pela primeira vez imagina que o bom e velho Lee talvez esconda um amor não correspondido por Merrin Williams, ou pelo menos um grande tesão. Merrin continua descendo a estrada, primeiro andando pelo túnel de luz formado pelos faróis, depois saindo do cascalho e entrando na escuridão. Seria a última vez que Terry a veria viva. Lee está de pé ao lado da porta do carona, olhando para ela, como se não soubesse se devia entrar de novo no carro ou não. Terry quer mandar ele se sentar, mas não consegue reunir energia nem disposição. Ele mesmo olha para ela por um tempo, depois não aguenta mais. Não gosta do jeito como a noite parece estar respirando, se expandindo e se contraindo. A luz dos faróis ilumina um canto da clareira abaixo da fundição e ele não gosta do modo como a grama se agita na escuridão, um movimento constante e desconfortável. Ele pode ouvir o ruído pela porta aberta, assoviando, como as cobras em exposição no jardim zoológico. Além disso, ainda sente uma sensação leve, mas que lhe embrulha o estômago, de estar oscilando para os lados, deslizando descontroladamente em direção a um lugar ao qual não quer ir. A dor no lado direito da cabeça também não ajuda. Ele levanta os pés e deita no banco. Assim está melhor. O estofamento marrom também está se movendo, como ondas de creme numa xícara de café que alguém mexe lentamente, mas tudo bem, essa é uma coisa boa de se sentir quando se está doidão, uma coisa segura. Nada parecido com aquela grama molhada dançando entusiasmadamente no meio da noite. Ele precisa de algo em que pensar, algo tranquilizante, precisa sonhar a corda do para distrair sua mente nauseada. A produção está fazendo a lista dos convidados para a próxima temporada, a mesma mistura de sempre, o que está rolando e o que já rolou, pretos e brancos, Mos Def e Def Leppard, The Els e The Croves, e todos os animais do bestiário da cultura pop. Mas Terry está realmente animado com Keith Richards, que esteve com Johnny Depp no Viper Room há alguns meses e disse que adora o show e que teria um puta prazer de participar. A qualquer hora. Tudo bem, era só fazer a porra do convite. Por quê? Tinha demorado tanto. Porra! Seria muito foda ter Keith Richards no programa. Terry lhe daria a última meia hora. Os executivos da Fox detestam quando ele ignora o formato padrão e transforma o programa num show. Ele já havia sido informado de que isso fazia 500 mil de espectadores mudar para o Letterman. Mas, no que dependesse de Terry, os executivos podiam chupar o caralho viscoso e super exposto de Keith Richards. Em pouco tempo começa a viajar. Perriche, o foda se apresentando com Keith Richards diante de uma multidão, umas 80 mil pessoas que, por alguma razão, tinham se reunido na velha fundição. Eles estão tocando Sympathy for the Devil e Terry já havia combinado de fazer os vocais, porque Mick está em Londres. Ele desliza até o microfone e diz para a multidão que pula freneticamente que ele é um homem rico e de bom gosto. Isso é um verso da música, mas também é verdade. Então Keith Richards levanta sua telecaster e toca aquele blues dos diabos. Seu solo de guitarra foda e estridente é uma canção de ninar meio estranha, mas é suficiente para fazer Terry Parrish relaxar e cair num sono inquieto. Ele acorda uma vez, só por um instante, quando já estão de volta à estrada, o Cadillac deslizando num momento tranquilo da noite. Lee atrás do volante e o banco do carona vazio. A jaqueta de Terry está cuidadosamente estendida sobre suas pernas. Merrin deve ter feito isso quando voltou para o carro, um gesto muito gentil. Ainda assim, o casaco está sujo e molhado e tem alguma coisa pesada em cima dele. Terry tateia para ver o que é. Pega uma pedra molhada do tamanho e do formato de um ovo de avestruz, suja de lama e com fiapos de grama. Essa pedra significa alguma coisa. Merrin a colocou ali por algum motivo, mas Terry está muito confuso e chapado para entender a brincadeira. Põe a pedra no chão.
Tem uma coisa pegajosa nela, como rastros de lesma, e Terry limpa os dedos na camisa, estende a jaqueta sobre as coxas e se acomoda de novo. O lado direito de sua testa ainda lateja no lugar onde bateu quando caiu no chão do carro, está dolorido e esfolado, e, ao pressionar as costas da mão esquerda sobre a ferida, vê que está sangrando de novo. Merrin foi embora direitinho. O quê? Pergunta Lee. Merrin. Cuidamos direitinho dela? Lee dirige por um tempo sem responder. Então diz, sim, cuidamos. Terry faz que sim com a cabeça, satisfeito, e diz, Merrin é uma boa garota. Espero que ela e Iggy resolvam tudo. Lee continua dirigindo. Terry se sente deslizar de volta para o sonho em que está no palco com Keith Richards diante de uma multidão extasiada que se exibe para ele tanto quanto ele se exibe para ela. Mas então, oscilando no limite da consciência, se ouve fazendo uma pergunta que ele nem sabia ter em mente. Qual é a da pedra? Evidência, responde-lhe. Terry acena com a cabeça para si mesmo, parece uma resposta razoável, e diz, bom, vamos nos manter fora da cadeia se pudermos. Lee ri, é uma risada cruel e fraca, parecida com uma tosse, um gato com uma bola de pelo na garganta, e Terry se dá conta de que nunca o tinha visto rir e não gosta disso. Então Terry se vai, de volta à inconsciência. Dessa vez, no entanto, não há sonhos à sua espera, ele franze a testa enquanto dorme, com a expressão de um homem diante de uma intrigante pista de palavras cruzadas cuja resposta deveria saber. Algum tempo depois ele abre os olhos e percebe que o carro não está em movimento. O Cadillac, de fato, está estacionado há algum tempo. Não tem ideia de como pode saber disso, apenas sabe. A luz está diferente. Ainda não é de manhã, mas a noite já está se retirando, já recolheu a maioria de suas estrelas e as levou embora. Nuvens pálidas, gordas e enormes, restos da tempestade de ontem, correm nítidas sobre um fundo escuro. Terry tem uma boa visão do céu, olhando através de uma das janelas laterais. Pode sentir o cheiro da alvorada, da grama encharcada de chuva e da terra se aquecendo. Quando se senta, vê que Lee tinha deixado a porta do lado do motorista entreaberta. A jaqueta já não está mais sobre ele, deve ter escorregado enquanto dormia. Terry a procura no chão, deve estar por ali. Lá está a caixa de ferramentas, mas nada da jaqueta. O encosto do banco do motorista está inclinado para frente e Terry salta do carro. Sua espinha estala quando ele estica os braços para os lados e alonga as costas. Então ele para, os braços abertos no meio da noite como um homem pregado a uma cruz invisível. Lee está sentado nos degraus da entrada da casa da mãe dele, fumando. A casa agora é de Lee, lembra Terry, pois a mãe dele morreu há 6 semanas. Terry não consegue ver o rosto de Lee, somente a brasa laranja de seu Winston. Por alguma razão que não consegue definir, a visão de Lee esperando por ele nos degraus o deixa incomodado. Que noite, diz Terry. E ainda não acabou. Lee traga o cigarro, fazendo a brasa brilhar, e por um momento Terry pode ver uma parte de seu rosto, a parte má, com o olho morto. No lusco-fusco da manhã, o olho está branco e cego, uma esfera de vidro cheia de fumaça. Como está a cabeça? Terry levanta a mão e toca o machucado, então a deixa cair. Está tudo bem. Não foi nada. Eu também tive um acidente. Um que acidente? Você está bem? Estou. Mas Merrin, não. O que você quer dizer? De repente, Terry percebe o suor pegajoso pós-ressaca que cobre seu corpo, uma sensação úmida e desagradável. Abaixa a cabeça para olhar o próprio corpo e vê marcas pretas de dedos em sua camisa, lama ou algo assim. Tinha apenas uma vaga ideia de ter limpado as mãos no peito. Quando volta a olhar para Lee, subitamente tem medo do que ele tem a dizer. Foi mesmo um acidente, diz ele. Eu não tinha ideia de quão sério era até que já fosse tarde demais para socorrê-la. Terry o encara, esperando pelo desfecho. Você está indo rápido demais, cara. O que aconteceu? É isso que vamos ter que resolver. Você e eu. É sobre isso que quero conversar. Temos que combinar nossa história direitinho antes que a encontrem. Terry faz a coisa mais razoável. Ri. Lee é famoso por seu senso de humor seco e monótono. Se fosse um pouco mais tarde e Terry não se sentisse tão mal, podia até apreciá-lo. Entretanto, a mão direita de Terry não acha aquilo engraçado. Tinha começado, por conta própria, a tatear o bolso, procurando pelo celular. Terry, sei que isso tudo é horrível, diz Lee num tom tranquilo. Mas não estou brincando. Estamos numa merda danada. Não foi nossa culpa, mas estamos na pior enrascada em que 2 pessoas podem estar. Foi um acidente, mas vão dizer que nós a matamos. Terry quer rir de novo. Mas, em vez disso, diz, para com isso. Não posso. Você tem que me ouvir. Ela não está morta. Lee dá outra tragada no cigarro e a brasa brilha novamente, o olho de fumaça pálida encara Terry. Ela estava bêbada e começou a dar em cima de mim. Acho que foi o jeito que ela encontrou para dar o troco no Iggy. Tirou a roupa e veio me agarrando, então a empurrei, não tive a intenção. Ela tropeçou numa raiz ou outra coisa qualquer e bateu numa pedra. Saí de perto dela e quando voltei, foi horrível. Não sei se você vai acreditar nisso, mas preferiria ficar sem meu outro olho a ter feito algum mal a ela. Terry respira fundo, mas seus pulmões não se enchem de oxigênio e sim de terror. Todo seu peito se enche de uma espécie de gás tóxico. Sente uma agitação tomar seu estômago e sua cabeça. Também tem a sensação de que o chão está se inclinando sob seus pés.
Precisa ligar para alguém. Tem que encontrar seu telefone, pedir ajuda. A situação exige autoridades tranquilas, com experiência em lidar com emergências. Ele se vira para o carro, se inclina para o banco traseiro procurando a jaqueta. O celular deve estar nela. Mas a jaqueta não está no chão onde ele achou que estaria. Também não está no banco da frente. O toque de Lee em sua nuca faz Terry pular para frente e gritar, um grito que mais parece um soluço. Enseguida se afasta de Lee. Terry, temos que resolver o que vamos dizer. Não temos que resolver nada. Preciso do meu celular. Pode usar o telefone da minha casa se quiser. Terry estica os braços na direção de Lee, o empurrando para longe, e marcha para a entrada da casa. Lee joga fora o cigarro e o segue, sem muita pressa. Se você quer chamar a polícia, não vou impedir. Vamos juntos até a fundição para mostrar onde ela está. Mas é melhor você saber o que vou dizer a eles antes de pegar o telefone. Terry sobe os degraus com 2 saltos, atravessa a varanda, abre a tela de proteção e empurra a porta. Dá um passo vacilante para dentro da escuridão do hall. Se há um telefone ali, não consegue vê-lo em meio às sombras. A cozinha fica à esquerda. Estávamos todos tão bêbados, prossegue Lee. E você também estava doidão. Mas era ela quem estava pior. É isso que vou dizer primeiro. Ela estava dando em cima de nós dois desde que entrou no carro. Iggy a tinha chamado de piranha e ela estava decidida a provar que ele estava certo. Terry mal ouve. Move-se rapidamente pela sala de jantar, bate o joelho numa cadeira de espaldar reto, tropeça e vai em frente, até a cozinha. Lee vem atrás dele, a voz insuportavelmente calma. Ela me pediu que parasse o carro porque queria trocar suas roupas molhadas e então começou um chuzinho na frente dos faróis. Durante todo o tempo você não disse nada, só ficou olhando para ela, ouvindo ela dizer que o Iggy ia ver o que ia acontecer com ele, depois do jeito como a tratara. Primeiro ela ficou um pouco comigo, depois foi pra cima de você. Estava tão bêbada que não percebeu como você estava puto. Enquanto dançava no seu colo, começou a falar da grana que poderia ganhar se contasse para os jornais sobre aquela orgia particular de Terry Parrish. Que valeria a pena, só pra sacanear o Iggy, só pra ver a cara dele. Foi aí que você bateu nela. Você bateu nela antes mesmo que eu entendesse o que estava acontecendo. Terry está diante da bancada da cozinha, com a mão no telefone bege, mas não o tira do gancho. Vira para trás e pela primeira vez olha para um Lee alto e magro, com sua coroa de cabelos dourados quase brancos e seu terrível e misterioso olho esbranquiçado. Terry põe a mão no meio do peito de Lee e o empurra com tanta força que ele bate com as costas na parede. As janelas tremam. Lee não parece preocupado. Ninguém vai acreditar nessa merda. Quem sabe no que vão acreditar, diz Lee. São as suas impressões digitais que estão na pedra. Terry agarra Lee pela camisa, o arrancando da parede para depois jogá-lo novamente contra ela, o prendendo com a mão direita. Uma colher cai da bancada e bate no chão, tinindo. Lee olha para ele imperturbável. Você deixou aquele baseado enorme que estava fumando bem do lado do corpo. E foi ela que machucou sua cabeça, enquanto lutava com você. Depois que ela morreu, você se limpou com as roupas íntimas dela. É o seu sangue que está espalhado na calcinha dela. Que merda é essa que você está falando? Pergunta Terry. A palavra calcinha parece tinir como a colher, o machucado na sua testa. Eu usei a calcinha dela para limpá-lo, enquanto você estava chapado. Precisou que você entenda a situação, Terry. Você está tão enrolado quanto eu. Na verdade, mais. Terry puxa a mão esquerda para trás, fechando o punho, então se controla. Há uma espécie de entusiasmo no rosto de Lee, um brilho de expectativa em seus olhos. Sua respiração é curta e rápida. Terry não bate nele. O que você está esperando? Pergunta Lee. Vai em frente. Terry nunca havia batido em outro homem. Estava com quase 30 anos e jamais dera um soco em alguém. Não tinha sequer brigado no colégio. Todo mundo gostava dele. Se você me machucar, eu mesmo chamo a polícia. Assim as coisas vão ficar ainda melhores para o meu lado. Posso dizer que tentei defendê-la. Terry deu um passo vacilante para longe dele e abaixou a mão. Vou embora. É melhor você arrumar um advogado. Sei que vou falar com o meu em 20 minutos. Onde está minha jaqueta? Junto com a pedra e a calcinha dela. Num lugar seguro. Não estão aqui. Parei num lugar a caminho de casa. Você disse para eu me livrar das provas, mas não fiz isso. Cala essa merda dessa boca. Afinal, achei que você poderia tentar jogar a culpa toda pra cima de mim. Vai em frente, Terry. Chama a polícia. Mas eu juro que, se você jogar essa merda em cima de mim, eu vou arrastar você comigo. Vou virar o jogo. Você tem o Otouze. Vai voltar para Los Angeles daqui a 2 dias, pra junto das estrelas de cinema e das modelos de lingerie. Mas vai em frente e faz o que é certo. Siga sua consciência. Só não se esqueça de que ninguém vai acreditar em você, nem seu irmão. Ele vai odiar você pro resto da vida, por você ter matado a namorada dele, quando estava bêbado e drogado. Talvez ele não acredite de cara, mas vamos dar um tempó pra ele. Você vai ter 20 anos de cadeia para se orgulhar de seus valores morais. Pelo amor de Deus, Terry. Ela já está morta há 4 horas. Se você quisesse limpar sua barra, tinha que ter chamado a polícia enquanto o corpo ainda estava quente.
Agora vai parecer que, no mínimo, você pensou em esconder o caso. Eu vou matar você, sussurrou Terry. Claro, disse Lee. Ótimo. Assim vai ter que explicar os 2 corpos. Foda-se. Terry se vira, olha desesperadamente para o telefone sobre a bancada, sentindo que, se não o pegar e chamar alguém nos próximos instantes, todas as coisas boas da sua vida serão tiradas dele. Ainda assim, não consegue mover o braço. Parece um náufrago numa ilha deserta, vendo a luz de um avião piscar no céu, a 12.000 metros de altitude, sem nenhuma forma de mandar um sinal para ele, vendo sua última chance de ser resgatado e ir embora. Ou, continua ali, o que pode ter acontecido, se não fui eu nem você, é que ela foi assassinada por um desconhecido qualquer. Acontece o tempo todo. Passa sempre no Dateline. Ninguém nos viu quando a pegamos. Ninguém viu quando pegamos a estrada que leva à fundição. Pelo que todo mundo sabe, você e eu voltamos para minha casa depois do luau, jogamos cartas e depois apagamos em frente ao Sport Center, às 2 da manhã. Não há motivo nenhum para termos ido ao pit, já que minha casa fica exatamente do outro lado da cidade. Terry sente o peito apertado, a respiração acelerada. Sem querer, pensa que deve ser assim que Ig se sente quando tem um ataque de asma. Engraçado como não consegue levantar o braço e pegar o telefone. Muito bem, já falei o que queria. Basicamente, é isso. Você pode levar a vida como um aleijado ou como um babaca. Daqui pra frente é com você. Mas vai por mim, covardes se divertem mais. Terry fica imóvel. Não responde nem consegue olhar para Lee. Sua pulsação dispara. Sabe do que mais? Diz Lee, falando em tom apaziguador. Se você se submeter agora a um exame para ver se há drogas no seu organismo, está ferrado. Você não vai querer ir à polícia desse jeito. Dormiu no máximo 3 horas, e não está conseguindo pensar direito. Terry, ela já está morta desde ontem à noite. Por que você não usa amanhã para refletir? Podem se passar vários dias até que a encontrem. Não tome nenhuma decisão precipita que não possa corrigir depois. Espere só até ter certeza do que quer fazer. É uma coisa horrível de se ouvir. Podem se passar vários dias até que a encontrem. Uma declaração que lhe traz à mente uma imagem vívida de Merrin caída no meio das samambaias e da grama molhada, com a água da chuva encharcando seus olhos e um besouro passeando em seus cabelos. Logo em seguida vem a lembrança de Merrin sentada no banco do carona, tremendo em suas roupas molhadas, olhando para ele com olhos tristes e tímidos. Obrigada por vir me pegar. Você acabou de salvar a minha vida. Quero ir para casa, diz Terry. Tinha a intenção de parecer agressivo, duro na queda, íntegro, mas em vez disso soa como um murmúrio entrecortado. Claro, cancor de Lee. E eu te levou. Mas primeiro vou pegar uma camisa para você. Essa aí está coberta como o sangue dela. Ele aponta para a sujeira que Terry tinha esfregado na parte da frente da camisa, que soa agora, sob a luz perolada do amanhecer, identifica como sangue seco. Ig viu tudo isso num único toque, como se estivesse sentado no carro com eles durante todo o caminho até a velha fundição, viu tudo isso e mais. Viu a conversa desesperada e suplicante que Terry tivera com Lee na cozinha de sua casa, 30 horas depois. Era um dia de sol forte, as crianças gritavam pelas ruas, alguns adolescentes mergulhavam na piscina da casa ao lado. Era quase chocante demais tentar combinar a alegre normalidade da manhã com a ideia de que Ig estava preso e Merrin jazia num compartimento frigorífico de algum necrotério. Lee estava encostado na bancada da cozinha, olhando impassível enquanto Terry saltava de um pensamento para outro, de emoção para outra, a voz estrangulada, ora de ódio, ora de desespero. Esperou que Terry gastasse toda a sua energia e disse, eles vão soltar o seu irmão. Fica frio. As evidências criminais não vão coincidir e eles terão que declará-lo inocente. Enquanto falava, passava uma pera dourada de uma mão para a outra. Que evidências? Marcas de sapatos, de pneus, disse Lee. Como vou saber? Sangue, talvez. Ela pode ter me arranhado. Meu sangue não vai combinar com o do Ig e eles não têm nenhum motivo para me investigar. Bom, pelo menos é melhor você torcer para eles nunca me investigarem. É só esperar. Em 8 horas ele vai ser solto e já no final da semana vai estar com a barra limpa. Você só precisa ficar quieto por mais um tempo e vocês dois estarão fora disso tudo. Estão dizendo que ela foi estuprada. Você não me disse que tinha feito isso. Não fiz. Só seria estupro se ela não estivesse afim, disse Lee, levando a pera até a boca e dando uma mordida suculenta. Pior do que isso foi o vislumbre que Ig teve do que Terry havia tentado fazer 5 meses depois, na garagem, sentado no banco do motorista de seu Dodge Viper, as janelas abertas, a porta da garagem fechada e o motor ligado. Terry estava no limite da inconsciência, a fumaça do cano de descarga em volta dele, quando a porta da garagem se abriu com um estrondo. A empregada nunca havia aparecido num sábado de manhã, mas lá estava ela, encarando Terry através da janela do carro, com os olhos arregalados, agarrando contra o peito as roupas dele que tinha ido buscar na lavanderia. Era uma imigrante mexicana de 50 anos e entendia inglês razoavelmente bem, mas era improvável que conseguisse ler a parte exposta do bilhete que saía do bolso da camisa de Terry. A quem interessar possa, no ano passado, meu irmão, Ignatius Parrish, foi preso sob acusação de violentar e matar Merrin Williams, sua namorada e melhor amiga. Ele é inocente de toda e qualquer acusação. Merrin, que também era minha amiga, foi estuprada e assassinada por Lee Tournial.
Eu sei porque estava lá e, mesmo não tendo participado do crime, sou cúmplice por acobertá-lo e não posso viver nem mais um dia. Mas Ig não conseguiu continuar, largou a mão de Terry, reagindo como se tivesse tomado um choque. Os olhos de Terry se abriram, suas pupilas estavam enormes na escuridão. Mãe? Disse, com a voz dopada e pesada. Estava escuro no quarto, tão escuro que Ig duvidava de que o irmão fosse capaz de identificar algo além de sua forma meio vaga parada ali. Ig botou a mão atrás das costas, apertando o cabo da faca. Ig abriu a boca para falar alguma coisa. Pretendia mandar Terry voltar a dormir, o que era a coisa mais absurda a se dizer. Mas, quando falou, sentiu o sangue pulsando em ondas nos chifres e a voz que saiu de sua boca não era sua, mas de sua mãe. Não era uma imitação voluntária. Era ela. Volte a dormir, Terry, disse. Ig ficou tão impressionado que deu um passo para trás e esbarrou na mesa de cabeceira. Um copo d'água bateu de leve na luminária. Terry fechou os olhos de novo, mas começou a tremer de leve, como se fosse se levantar no instante seguinte. Mãe, que horas são? Ig baixou os olhos para o irmão. Não se perguntava como tinha feito aquilo, evocado a voz de Lydia, só queria saber se poderia fazer de novo. Já sabia como tinha conseguido. O diabo podia, é claro, falar com a voz dos entes queridos e dizer às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. O dom das línguas, o truque favorito do diabo. SHH, disse Ig com a voz de Lydia Parrish e os chifres se encheram de pressão. Era tão fácil. Ele não precisava nem pensar. SHH, querido, você não tem que fazer nada. Não precisa se levantar. Pode descansar. Cuide-se. Terry suspirou e rolou para o outro lado, virando as costas para Ig. Ig estava preparado para qualquer coisa, menos para sentir compaixão por Terry. Não havia atenuante para o que acontecerá com Merrin, mas de certo modo, Ig também tinha perdido seu irmão naquela noite. Ele se agachou na escuridão, olhando para Terry deitado de lado sob os lençóis, e pensou num feitiço, considerando a mais recente manifestação de seus poderes. Finalmente abriu a boca e Lydia disse: Você deve ir embora amanhã. Voltar para sua vida, querido. Você tem ensaios. Tem muito o que fazer. Não se preocupe com Vera. Sua avó vai ficar bem. E o Ig? Perguntou Terry, murmurando baixinho, ainda de lado. Eu não devia ficar até que soubéssemos. Para onde ele foi? Estou preocupado. Talvez ele esteja precisando ficar um pouco sozinho, disse Ig com a voz da mãe. Você sabe em que época do ano estamos. Tenho certeza de que ele está bem e gostaria que você fosse cuidar do seu trabalho. Você tem que pensar em si mesmo, pelo menos uma vez. Volte para Los Angeles amanhã, Terry. Ele transformou a frase numa ordem, concentrando toda sua força de vontade atrás dos chifres, até que latejassem de prazer. Voltar para Los Angeles, disse Terry. Tudo bem. Ig se retirou, caminhando para a porta, para a luz do dia. Terry falou de novo, antes que Ig saísse. E eu te amo. Ig esperou na porta, a pulsação estranhamente acelerada em sua garganta, a respiração curta. Também te amo, Terry, disse e gentilmente fechou a porta entre eles. Capítulo 28. À tarde, Ig botou o carro na estrada e foi até uma pequena mercearia. Pegou um pedaço de queijo, pepperoni, mostarda escura, 2 sacos de pão de forma, 2 garrafas de vinho tinto de mesa e um saca-rolhas. O dono da loja era um velho com ar de professor, com óculos de vovô e um casaco de lã abotoado na frente. Ele estava sentado atrás do balcão, com o queixo apoiado numa das mãos, folheando o New York Review of Books. Olhou para Ig sem nenhum interesse e começou a registrar as compras. Enquanto apertava as teclas da caixa registradora, confessou a Ig que a mulher com quem estava casado havia 40 anos tinha Alzheimer e que ele andou pensando em levá-la até a escada do porão e empurrá-la. Tinha certeza de que um pescoço quebrado seria considerado um acidente. Wendy o amara com seu corpo, tinha-lhe escrito cartas todas as semanas enquanto ele esteve no exército e lhe dera 2 ótimas filhas, mas ele estava cansado de ouvi-la delirar e de ter que dar banho nela. Agora queria ir morar em Boca Raton com Sally, uma velha amiga. Quando a esposa morresse, receberia um seguro de quase $750 mil, então desfrutaria golfe, tênis e belas refeições com Sally por tantos anos de vida quantos ainda tivesse pela frente. Queria saber o que Ig achava disso. Ig disse que ele iria queimar no inferno. O dono da mercearia encolheu os ombros e disse: é claro, era óbvio. Ele falou com Ig em russo e foi nessa língua que Ig respondeu, mesmo sem nunca tê-la estudado. Mesmo assim não ficou nem um pouco surpreso com sua fluência súbita e imerecida. Depois de usar a voz da mãe para falar com Terry, a fluência em russo até parecia insignificante. Além do mais, a linguagem do pecado era universal, era o Esperanto original. Ig se afastou da caixa registradora pensando em como tinha enganado Terry, como algo dentro dele tinha sido capaz de evocar exatamente a voz que o irmão queria ouvir. Imaginou quais seriam os limites daquele poder, até que ponto conseguiria enganar a mente de outra pessoa. Parou na porta e olhou para trás, fitando com interesse o lojista, que estava novamente sentado atrás do balcão lendo seu jornal. Você não vai atender o telefone? Perguntou Ig. O homem levantou a cabeça para ele, tão perplexo que suas sobrancelhas estavam juntas. Está tocando? Disse Ig. Os chifres latejavam com a sensação de pressão e poder, absolutamente prazerosa.
O dono da mercearia franziu a testa diante do telefone silencioso. Pegou e o colocou no ouvido. Mesmo do outro lado da loja, Ig podia ouvir o sinal de discar. Robert, é Sally, disse Ig, mas a voz que saía de seus lábios não era sua. Era rouca, profunda, mas sem dúvida feminina, com sotaque do Bronx. Uma voz totalmente desconhecida e mesmo assim Ig tinha certeza de que pertencia a Sally. O homem ficou tão confuso que fez uma careta, depois falou para a linha muda. Sally? Acabamos de nos falar há apenas algumas horas. Pensei que você estivesse tentando economizar nos interurbanos. Os chifres pulsavam, num estado de excitação sensual. Vou economizar nos interurbanos quando não precisar mais ligar para você todos os dias, disse Ig com a voz de Sally, de boca raton. Quando você vai vir para cá? Essa espera está me matando. Eu não posso. Você sabe que não posso. Sabe quanto custaria para botar o Andy num asilo? Nós viveríamos de quê? Respondeu o homem para a linha muda. Quem disse que precisamos viver como magnatas? Posso viver sem ostras. Salada de atum já serve. Você quer esperar que ela morra, mas e se eu morrer primeiro? Como fica? Não sou mais uma mocinha e você já não é nenhum garotão. Deixe o Andy num lugar onde as pessoas vão cuidar dela, depois pegue um avião e venha pra cá, onde tem alguém pra cuidar de você. Prometi que nunca a colocaria num asilo. Ela não é mais a pessoa pra quem você fez essa promessa e tenho medo do que você possa fazer se continuar com ela. Escolha um pecado com o qual possamos conviver, é só isso que estou pedindo. Me ligue quando tiver comprado a passagem e eu vou te buscar no aeroporto. Ig então desfez a ligação. A sensação dolorosamente doce de pressão se esvaiu dos chifres. O dono da mercearia tirou o fone do ouvido e ficou olhando para ele, a boca ligeiramente aberta de espanto. O sinal de discar zumbia. Ig se esgueirou pela porta. O homem nem levantou os olhos, já tinha se esquecido dele. Ig fez uma fogueira na fornalha, então abriu a primeira garrafa de vinho e tomou um grande gole, sem nem deixar a bebida respirar. Os vapores encheram sua cabeça, deixando tonto, uma asfixia doce, como mãos amorosas em volta de seu pescoço. Sentia que devia estar traçando um plano, que a essa altura já devia ter decidido qual seria a forma mais adequada de lidar com Lee, mas era difícil pensar olhando para o fogo. Os movimentos estáticos das chamas o hipnotizavam. Ficava maravilhado com os rodopios das faíscas e com o movimento das brasas alaranjadas que caíam, com o gosto amargo e rascante do vinho, que afastava seus pensamentos como um solvente removendo a tinta. Puxava o cavanhaque insistentemente, feliz com ele, como se o cavanhaque tornasse seu cabelo escasso mais aceitável. Quando Ig era criança, todos os seus heróis tinham barba. Jesus, Abraham Lincoln, Dan Agert. Barbas murmurou. Sou abençoado com pelos faciais. Estava na segunda garrafa de vinho quando ouviu o fogo sussurrando para ele, sugerindo planos e estratagemas, o encorajando com uma voz sibilante e suave, oferecendo argumentos teológicos. Ig inclinou a cabeça e ouviu atentamente, num estado de fascinação. Às vezes balançava a cabeça, concordando. A voz do fogo disse as coisas mais sensatas. Durante uma hora inteira, Ig aprendeu bastante. Depois que escureceu, ele abriu a portinhola e encontrou a câmara ao lado apinhada de fiéis reunidos para ouvir a palavra. Ig saiu da chaminé e o tapete rastejante de serpentes, eram no mínimo 1000, umas sobre as outras, enroscadas num emaranhado louco, abriu caminho para que ele chegasse à pilha de tijolos que estava no meio delas. Ele subiu no pequeno monte e se sentou, com seu tridente e sua segunda garrafa de vinho. É uma questão de fé que a alma deva ser guardada, para que não seja arruinada e consumida, disse. O próprio Cristo preveniu seus apóstolos a temerem aquele que destruiria suas almas no inferno. Agora lhes digo que tal destino é uma impossibilidade matemática. A alma não pode ser destruída. A alma é eterna. Como o número π, ela não tem fim nem conclusão. Como π, ela é uma constante. Π é um número irracional, impossível de ser fracionado. A alma também é uma equação irracional e indivisível que expressa perfeitamente uma coisa: você. A alma não teria nenhum valor para o diabo se pudesse ser destruída. E não está perdida quando sob os cuidados de Satanás, como dizem por aí. Ele sempre sabe como encontrá-la. Uma cobra marrom grossa como uma corda ousou subir na pilha de tijolos. Ig assentiu se movendo por seu pé esquerdo descalço, mas a princípio não deu atenção, preferindo se dedicar às necessidades espirituais do seu rebanho. Há muito tempo Satanás é conhecido como o adversário, mas Deus teme a mulher muito mais do que o diabo, e ele está certo. Ela, com seu poder de trazer vidas ao mundo, é quem foi realmente feita à imagem e semelhança do Criador, e não o homem, e ela, de todas as formas possíveis, provou ser muito mais merecedora da adoração dos homens do que Cristo, aquele fanático com a barba por fazer, desejando o fim do mundo. Deus salva, mas não aqui nem agora. Sua salvação é um consórcio. Como todo vigarista, ele pede que você pague agora e acredite que irá receber depois. Enquanto as mulheres oferecem outra forma de salvação, mais imediata e satisfatória. Elas não protelam seu amor para uma eternidade distante e vaga, mas o oferecem aqui e agora, frequentemente para aqueles que menos o merecem. Foi assim no meu caso. É assim com muitos. Desde o início, o diabo e as mulheres se uniram contra Deus, desde quando Satanás, na forma de uma serpente, se aproximou do primeiro homem e sussurrou no ouvido de Adão que a verdadeira felicidade não estava nas preces, mas sim na boceta de Eva. As cobras se contorciam, sibilavam e brigavam por um lugar aos seus pés.
Mordiam-se umas às outras, num estado próximo ao êxtase. A cobra marrom que estava no pé de Ig começou a se enrolar em seu tornozelo. Ele se abaixou, a pegou e finalmente olhou para ela. Tinha a cor das folhas secas e mortas do outono, a não ser por uma única listra laranja que corria ao longo de suas costas. Na ponta do rabo havia um chocalho curto, coberto de terra. Ig nunca tinha visto uma cobra com chocalho, só nos filmes de Clint Eastwood. Ela se deixou ser levantada, sem fazer nenhum esforço para fugir. A serpente o encarava com seus olhos dourados, ondulados como uma folha de zinco, de pupilas longas e fendidas. Sua língua preta estava de fora, chicoteando o ar, sentindo seu gosto. Sua pele fria parecia tão relaxada sobre o músculo que estava embaixo dela como uma pálpebra cerrada sobre o olho. Seu rabo, mas talvez seja errado falar em rabo, já que a cobra toda era um rabo, como uma cabeça no fim, repousava no braço de Ig. Depois de um instante ele a passou sobre os ombros, como uma echarpe solta ou uma gravata desamarrada. O chocalho pendia sobre seu peito nu. Olhou para a plateia. Tinha esquecido o que estava dizendo. Jogando a cabeça para trás, tomou um gole de vinho. A bebida desceu queimando, como se ele engolisse uma chama doce. Pelo menos Cristo estava certo nos eu gosto pela bebida do demônio, que, como o fruto do jardim, trazia consigo liberdade, conhecimento e certa perdição. Ig exalou fumaça e se lembrou de seu discurso. Vejam a moça que eu amava e que me amava, como ela terminou. Ela usava o crucifixo de Jesus no pescoço e tinha fé na igreja, que nunca fez nada por ela, exceto pegar seu dinheiro no ofertório e chamá-la de pecadora, na cara dela. Todos os dias ela trazia Jesus em seu coração e rezava para ele todas as noites. E vejam o bem que isso lhe fez. Jesus em sua cruz. Muitas pessoas choraram por Jesus em sua cruz. Como se ninguém mais tivesse sofrido o que ele sofreu. Como se milhões não tivessem morrido de formas piores, sem serem lembrados. Se eu tivesse vivido nos tempos de Pilatos, teria tido prazer em perfurar pessoalmente o lado de ele com a lança, tão orgulhoso de sua própria dor. Ig fez uma pausa e depois prosseguiu com seu sermão. Merrin e eu éramos como marido e mulher. Mas ela queria mais do que só a mim. Queria liberdade, uma vida, a oportunidade de se descobrir. Queria ter outros amantes e queria que eu tivesse outras mulheres também. Eu a odiei por isso. E Deus também. Só de imaginar que ela pudesse abrir as pernas para outro homem, ele virou a cara para ela e, quando ela chamou por ele, enquanto era estuprada e assassinada, ele fingiu não ouvir. Sem dúvida sentiu que ela estava recebendo o que merecia. Agora, vejo Deus como um escritor de livros populares sem imaginação, alguém que constrói histórias de enredos sádicos e sem graça, narrativas que só existem para expressar seu horror pelo poder que as mulheres têm de escolher a quem amar e como, de redefinir o amor como acham melhor, não como Deus acha que deve ser. O autor não merece seus próprios personagens. O diabo é acima de tudo um crítico literário, que atira esse impostor sem talento à retaliação pública que ele merece. A serpente em volta de seu pescoço deixou a cabeça cair, roçando amorosamente a coxa de Ig. Ele a acariciou gentilmente enquanto chegava ao ponto principal de seu sermão de fogo. Só o diabo ama os homens pelo que eles são e se regozija com os esquemas ardilosos que armam contra eles mesmos, com sua curiosidade despudorada, sua falta de autocontrole, com o impulso de quebrar uma regra assim que ouvem falar dela, com sua determinação de renunciar à alma imortal por uma trepada. O diabo sabe que só aqueles que têm coragem de arriscar a alma por amor merecem ter alma, mesmo que Deus não saiba. E para onde isso leva Deus? Deus ama os homens, é o que nos dizem, mas o amor deve ser provado com fatos e não com justificativas. Se você estivesse num barco e não salvasse um homem que estivesse se afogando, certamente iria queimar no fogo do inferno. Mas Deus, em sua sabedoria, não sente necessidade de usar seu poder para salvar quem quer que seja de um único momento de sofrimento, e apesar de sua inatividade, ele é celebrado e reverenciado. Então me mostrem onde está a lógica moral disso. Não podem. Porque não há. Só o diabo opera com um mínimo de lógica, prometendo punir os que fizerem da terra um inferno para aqueles que ousam amar e sentir. Ig tomou fôlego e prosseguiu. Não proclamo que Deus está morto. Ele está vivo e bem de saúde, mas não tem condições de oferecer salvação, pois ele próprio está condenado por sua criminosa indiferença. Ele se perdeu no momento em que exigiu lealdade e adoração antes de oferecer sua proteção. A inconfundível barganha de um gangster. Enquanto o diabo é tudo, menos indiferente. O diabo está sempre lá para ajudar os que estão dispostos a pecar, que é outra palavra para viver. Suas linhas telefônicas estão sempre livres. As telefonistas a postos. A serpente enrolada nos ombros de Ig deu uma sacudidela em seu chocalho em sinal de aprovação, como castanholas. Ele a levantou com uma das mãos e beijou sua cabeça fria, depois a botou no chão. Voltou à chaminé, com as cobras se agitando aos seus pés para deixá-lo passar. Deixou o tridente encostado à parede, do lado de fora da portinhola, então pulou para dentro, mas não conseguiu descansar. Por um tempo, leu sua Bíblia New Diamond à luz do fogo. Fez uma pausa, torcendo seu cavanhaque nervosamente, avaliando a lei no Deuteronômio que proibia o uso de roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Uma parte problemática das Escrituras. Um assunto que exigia reflexão. Só o diabo quer que o homem tenha uma ampla gama de estilos leves e confortáveis para escolher, murmurou finalmente, tentando criar um novo provérbio. Embora não haja perdão para o poliéster. Quanto a isso, Satanás e o Senhor estão de acordo. Capítulo 29.
Ig foi acordado por um som estridente e metálico. Esfregando o rosto, se sentou na escuridão que cheirava a fuligem, o fogo apagado fazia tempo. Apertou os olhos para ver quem havia aberto a portinhola e foi golpeado na boca com uma chave inglesa, com força suficiente para virar sua cabeça para o lado. Ele rolou, apoiando os joelhos e os cotovelos no chão, a boca cheia de sangue. Sentiu pedaços sólidos rolando em sua língua. Cuspiu um fio gosmento de sangue. Junto com ele vieram alguns dentes, 3. Uma luva preta de couro se esticou para dentro da chaminé, pegou Ig pelos cabelos e o puxou para fora da fornalha, batendo sua cabeça no ferro da portinhola. Isso provocou um som metálico, como se alguém tivesse tocado um gongo. Ele tentou se levantar, fazendo uma flexão desajeitada, e tomou um chute de uma bota com biqueira de aço no flanco. Seus braços não aguentaram e ele se estatelou de queixo no concreto. Seus dentes bateram uns nos outros como uma claquete. Cena 666, tomada 1, ação. O tridente. Ele o tinha deixado encostado à parede, ao lado da entrada da fornalha. Ele rolou, se atirando na direção dele. Seus dedos esbarraram no cabo e o tridente caiu com um estrondo. Quando tentou pegar o cabo, Lee Tornial pisou com o salto da bota na mão de Ig, que ouviu seus ossos se quebrarem com um estalido. Parecia que alguém estava quebrando gravetos secos. Ele levantou os olhos para Lee, enquanto este descia novamente a chave inglesa, acertando Ig exatamente entre os chifres. Uma bomba de clarão branco explodiu na cabeça de Ig, brilhante como um fósforo, e o mundo desapareceu. Ele abriu os olhos e viu o chão da fundição deslizar debaixo dele. Lee o arrastava pela gola da camisa, seus joelhos correndo pelo concreto. As mãos estavam à frente do corpo, alguma coisa as amarrando uma a outra pelos pulsos. Pareciam voltas e voltas de fita adesiva. Tentou pular para ficar de pé, mas só conseguiu chutar fracamente os pés. O mundo estava infestado pelo canto infernal dos gafanhotos e ele levou um momento para entender que o ruído estava apenas dentro de sua cabeça, pois os gafanhotos não cantam à noite. Era um erro pensar em termos de dentro e fora com relação à velha fundição. Não havia telhado, por isso a parte de dentro era fora. Mas Ig foi arrastado por uma porta e sentiu que, de algum modo, eles tinham saído para a noite, embora ainda houvesse concreto poeirento debaixo de seus joelhos. Não conseguia levantar a cabeça, mas tinha a impressão de espaço aberto, de ter deixado as paredes para trás. Ouviu o Cadillac de Lee com o motor ligado ali por perto. Estavam atrás da construção, pensou, não muito longe da trilha Evel-Knievel. Sua língua rolava preguiçosamente pela boca, uma enguia nadando em sangue. A ponta tocou uma espécie de órbita vazia, onde antes havia um dente. Se iria tentar usar os chifres contra Lee, tinha de ser agora, antes que ele fizesse o que tinha vindo fazer. Mas, quando abriu a boca para falar, sentiu um choque de dor, negro e opressivo, e tudo o que conseguiu fazer foi se impedir de gritar. Seu maxilar estava quebrado, talvez estraçalhado. O sangue borbulhava e escorria de seus lábios, e ele emitiu um indefinido som de dor. Eles estavam no alto de um lance de escada de concreto. Lee respirava com esforço. Ele parou. Pelo amor de Deus, Ig. Você não parecia tão pesado. Não fui feito para esse tipo de coisa. Lee jogou Ig pelos degraus. Ele bateu no primeiro com o ombro e no segundo com o rosto, sentindo que seu maxilar estava novamente sendo quebrado. Dessa vez não conseguiu se conter e soltou um grito, um som estrangulado e duro. Rolou o resto da escada até embaixo e se estatelou no chão, com o nariz na terra. Quando aquilo terminou, ficou completamente imóvel. Parecia importante ficar quieto, parecia a coisa mais importante do mundo, esperando que a dor latejante em seu rosto esmagado se atenuasse, ao menos um pouco. Ao longe, ouviu botas se arrastarem pela escada de concreto e se afastarem, esmagando a grama. A porta de um carro foi aberta. A porta de um carro bateu. As botas voltaram, esmagando a grama. Ig ouviu um tinido baixo e um ruído arrastado e oco, sem conseguir identificar nenhum dos dois. Sabia que ia te encontrar aqui, disse Lee. Não conseguiu ficar longe, não é? Ig lutou para levantar a cabeça e olhar para cima. Lee estava agachado ao lado dele. Usava uma calça jeans escura e uma camisa branca de botões, as mangas arregaçadas para mostrar seus antebraços magros e fortes. Seu rosto estava calmo, quase bem-humorado. Com uma das mãos mexia distraidamente no crucifixo anhado nos pelos dourados e encaracolados de seu peito. Sabia que você estaria aqui desde que Glenna me telefonou há umas 2 horas. Por um momento, um sorriso brilhou nos cantos de sua boca. Ela chegou em casa e encontrou o apartamento destruído. A televisão quebrada com um chute. Merda espalhada por todo lado. Ela me chamou na mesma hora. Estava chorando, Ig, se sentindo muito mal. Ela acha que, de algum modo, você soube do nosso, qual é o termocerto para isso. Nossa pulada de cerca no estacionamento e que agora a odeia. Tem muito medo de que você se machuque. Eu disse que tinha mais medo de que você fizesse alguma coisa com ela e que seria melhor se ela passasse a noite comigo. Você acredita que ela recusou? Disse que não tinha medo de você e que precisava conversar com você antes que as coisas entre ela e eu fossem mais longe. A boa e velha Glenna. Ela é um doce. Um pouco desesperada por agradar. Muito insegura. Uma cachorra. O segundo ser humano mais descartável, para se usar e jogar fora, que já conheci. Você é o primeiro, claro.
Ig se esqueceu da mandíbula quebrada e tentou dizer a Lee para que ficasse longe dela. Mas, quando abriu a boca, a única coisa que saiu foi outro grito. A dor se espalhou pela mandíbula estraçalhada e, com ela, veio uma escuridão que começou em sua visão periférica e se fechou sobre ele. Ele expirou, soltando sangue pelo nariz, e lutou contra a situação, afastando a escuridão com muita força de vontade. Eric não se lembra do que aconteceu na casa de Glenna hoje de manhã, disse Lee, com a voz tão suave que Ig quase não ouviu. Por quê, Ig? Ele não se lembra de nada a não ser de você jogando uma panela de água quente na cara dele e de quase desmaiar. Mas alguma coisa aconteceu naquele apartamento. Uma luta? Alguma coisa. Talvez eu devesse ter trazido Eric comigo hoje à noite. Tenho certeza de que ele gostaria de ver você morto. Mas não pude, por causa do rosto dele. Você fez um estrago e tanto na cara dele, Ig. Se tivesse ficado um pouquinho pior, ele precisaria ter ido ao hospital e inventar uma mentira qualquer para explicar como se queimou. Seja como for, ele não devia ter ido ao apartamento de Glenna. Às vezes acho que ele não tem o menor respeito pela lei. Lee riu. De todo modo, talvez seja melhor que ele não tenha nada a ver com isso. Essas coisas são bem mais fáceis quando não há testemunhas. Os punhos de Lee continuavam em seus joelhos e a chave inglesa pendia de sua mão direita, mais de 5 quilos de ferro enferrujado. Quase posso entender porque Eric não se lembra do que aconteceu na casa da Glenna. Uma panela de ferro na cabeça confunde a memória de qualquer um. Mas não sei o que aconteceu quando você apareceu no escritório. 3 pessoas o viram entrar. Chet, nosso recepcionista, Cameron, que opera o aparelho de raio-x, e Eric. 5 minutos depois de você sair, nenhum deles se lembrava de que você tinha estado lá. Só eu. Nem Eric queria acreditar que você tinha estado lá até eu mostrar o vídeo. Temos a gravação de vocês dois conversando, mas ele não sabe dizer sobre o que falaram. E tem mais. O vídeo não parece estar direito. É como se houvesse algo errado com a fita. A voz de Lee foi desaparecendo e, por um momento, ele ficou em silêncio, refletindo. Mr. K.O. Mas só na sua imagem. O que você fez com o vídeo? O que você fez com eles? E por que isso parece não me afetar? É o que eu gostaria de saber. Ig não respondeu, então Lee cutucou seu ombro com a chave inglesa. Ig, você está ouvindo? Ig havia escutado cada palavra. Tinha se preparado enquanto Lee tagarelava, reunindo as forças que lhe restavam para se levantar num pulo. Ele havia encolhido os joelhos debaixo do corpo, recuperado o fôlego e estava só esperando o momento certo. Finalmente o momento havia chegado. Ele se levantou, empurrou a chave inglesa para o lado e se atirou para cima de Lee, acertando seu peito com o ombro e o fazendo cair para trás, de bunda no chão. Levantou as mãos e as colocou em volta do pescoço de Lee, e, no instante em que suas peles se tocaram, quase gritou de novo. Por um momento, ele esteve dentro da cabeça de Lee e foi como estar de volta ao rio Knowles, se afogando em uma rápida corrente negra, puxado para baixo, para um lugar frio e barulhento, de escuridão e de movimentos desesperados. Naquele único momento de contato, Ig soube de tudo e quis não saber, quis fazer aquilo tudo ir embora, de saber. Lee ainda segurava a chave inglesa e a usou para se defender, acertando o estômago de Ig, que teve um ataque de tosse. Ele foi jogado para longe, mas, ao cair para o lado, seus dedos ficaram presos na corrente de ouro no pescoço de Lee e ela arrebentou quase sem barulho. O crucifixo flutuou para a noite. Lee conseguiu se esquivar debaixo dele e ficar novamente de pé. Ig estava de 4, tentando respirar. Tenta me estrangular, seu merda, disse Lee, lhe dando um chute do lado do tronco. Uma costela estalou. Ig gemeu e caiu de cara. Lee deu ainda um segundo chute e um terceiro. O último acertou a parte mais estreita das costas de Ig, enviando um paralisante choque de dor pelos rins e intestinos. Alguma coisa molhada acertou a parte de trás de sua cabeça. Cas. Depois, por algum tempo, Lee ficou quieto e os dois puderam recuperar o fôlego. Finalmente, Lee disse, o que são essas malditas coisas na sua cabeça? Meu Deus, Ig. São chifres? Ele parecia realmente surpreso. Ig estremeceu com as ondas de enjoo e dor nas costas, no corpo, na mão, no rosto. Arranhava o chão com a mão esquerda, cavando sulcos na terra preta, se agarrando à consciência, lutando por cada segundo de clareza. O que Lee tinha acabado de dizer. Alguma coisa sobre os chifres. Era isso que estava no vídeo, disse Lee, um pouco sem fôlego. Chifres. Puta merda. Achei que fosse um defeito na fita. Mas não havia nada de errado com a fita. Tem uma coisa errada com você. Sabe, acho que os vi ontem, quando olhei para você com meu olho ruim. Tudo são sombras através dele. Mas, quando olhei para você, pensei, a voz dele foi sumindo, então ele levou 2 dedos ao pescoço nu. E aí? Quando Ig fechou os olhos, viu a Tom Crown, enfiada em um trompete para abafar o som. Finalmente tinha encontrado uma surdina para seus chifres. O crucifixo de Merrin havia sufocado o sinal, criado um círculo de proteção em torno de Lee que os chifres não eram capazes de penetrar. Sem ele, Lee estava vulnerável aos chifres. Mas, naturalmente, era tarde demais para que isso fizesse algum bem a Ig. Meu crucifixo, disse Lee, ainda tocando o pescoço. O crucifixo de Merrin. Você o arrebentou. Você o arrebentou enquanto tentava me estrangular. Isso era desnecessário, Ig. Você acha que eu quero fazer isso com você?
Não quero. Não quero. A pessoa com quem quero fazer isso é uma menininha de 14 anos que mora na casa ao lado da minha. Ela gosta de tomar sol no quintal e às vezes a observo da janela do meu quarto. Parece uma virgem de verdade em seu biquíni estampado com a bandeira americana. Penso nela como costumava pensar em Merrin. Não que eu vá fazer alguma coisa a ela. O risco é muito grande. Somos vizinhos, eu seria um dos principais suspeitos. Não se caga onde se come. A menos que você ache que eu possa me safar. O que acha, Ig? Devo acabar com ela? Através do raio negro de dor em sua costela quebrada, do inchaço quente em seu queixo e da sua mão amassada, Ig notou que a voz de Lee estava diferente agora. Ele falava num tom distante, como quem fala consigo mesmo. Os chifres iam agir sobre Lee como tinham agido sobre todos os outros. Ig balançou a cabeça e emitiu um doloroso som de negação. Lee pareço desapontado. Não é uma boa ideia, né? Mas vou te dizer uma coisa. Eu quase vim aqui com Glenna 2 noites atrás. Você nem imagina como eu queria. Quando saímos juntos do bar, ela estava realmente bêbada. Eu ia levá-la em casa e pensei que poderia trazê-la pra cá, fuder aquelas tetas gordas, afundar o crânio dela e largar o corpo aqui. Ia parecer que foi você. Ig Perriche ataca outra vez e mata outra namorada. Mas aí a Glenna resolveu me chupar no estacionamento, na frente de 3 ou 4 caras, e não pude fazer mais nada. Muita gente poderia nos ter visto juntos. Tudo bem. Fica pra próxima. O que acontece com garotas como Glenna, com suas fichas criminais e tatuagens, que bebem e fumam demais, é que elas desaparecem o tempo todo e, depois de 6 meses, nem as pessoas que as conheciam conseguem se lembrar de seu nome. E esta noite, Ig, pelo menos eu tenho você. Ele se curvou, agarrou Ig pelos chifres e o arrastou pelo mato. Ig não tinha forças nem para chutar. O sangue escorria de sua boca e sua mão direita pulsava como um coração. Lee abriu a porta do Gremlin de Ig, depois o pegou por debaixo dos braços e o jogou lá dentro. Ig caiu sobre os assentos, com o rosto virado para baixo, as pernas penduradas para fora. O esforço para tirá-lo dentro do carro quase derrubou Lee. Ele também estava cansado. Ig podia sentir, que também meio que caiu dentro do Gremlin. Para se equilibrar, apoiou uma das mãos nas costas e o joelho na bunda de Ig. Ei, Ig. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Aqui na trilha Evel-Knievel. Pense bem, se você tivesse se afogado, eu poderia ter tido Merrin quando ela ainda era virgem e talvez nenhuma dessas coisas horríveis tivesse acontecido. Mas não sei. Ela já era um putinha snob naquela época. Tem uma coisa que você precisa saber, Ig. Há anos me sinto culpado por isso. Bem, não exatamente culpado. Mas, sabe, estranho. É o seguinte, eu realmente, de verdade, não, salvei você. Do afogamento. Não sei quantas vezes já disse isso, nem porque você não acredita. Você saiu da água sozinho. Eu nem bati nas suas costas para você voltar a respirar. Te chutei sem querer, tentando me afastar de você. Tinha uma porra de uma cobra enorme do seu lado. Eu odeio cobra. Tenho aversão. Ei, talvez a cobra tenha arrastado você. Com certeza era grande o suficiente para isso. Parecia uma mangueira de incêndio. Ele bateu com a mão enluvada na parte de trás da cabeça de Ig. Pronto. Estou feliz por ter tirado isso de dentro de mim. Já me sinto melhor. É verdade o que dizem. A confissão faz bem à alma. Lee se levantou, agarrou os tornozelos de Ig e empurrou as pernas para dentro do carro. Uma parte exausta de Ig estava contente por morrer ali. A maioria dos bons momentos de sua vida tinha acontecido no Gremlin. Foi ali que fez amor com Merrin e que tiveram as conversas mais felizes. Tinha segurado a mão dela enquanto dirigia por longos passeios noturnos, os dois em silêncio, apenas desfrutando a tranquilidade de estarem juntos. Sentiu que naquele momento Merrin estava perto dele, que, se olhasse para cima, a veria no banco do carona, esticando a mão para tocar carinhosamente a cabeça dele. Ele ouviu uma agitação atrás de si, depois um som metálico que ecoava e finalmente conseguiu identificá-lo. Era o ruído de um líquido sendo derramado de uma lata. Tinha acabado de conseguir se apoiar nos cotovelos quando sentiu algo frio sendo despejado sobre suas costas, encharcando sua camisa. O cheiro forte de gasolina empestou o carro. Ig se virou e fez um esforço para se sentar. Lee acabou de encharcá-lo, deu uma última chacoalhada na lata e a jogou fora. Ig piscou por causa do vapor que faziam seus olhos arderem, o ar fedendo a gasolina. Lee meteu a mão no bolso e pegou uma caixinha. Tinha pegado os fósforos Lucifer de Ig ao sair da fundição. Eu sempre quis fazer isso, disse Lee, riscando o fósforo e o atirando pela janela aberta. O fósforo aceso bateu na testa de Ig, escorregou e caiu. As mãos de Ig estavam presas com fita adesiva, mas à frente de seu corpo e ele agarrou o fósforo no ar, sem nem pensar, apenas como por reflexo. Por um momento, apenas um, suas mãos foram uma taça cheia de fogo, transbordando de luz dourada. Em seguida ele usava um terno de chamas vermelhas, uma tocha viva. Gritou, mas não ouviu a própria voz, porque foi quando o interior do carro se incendiou, com um baque profundo que pareceu sugar todo o oxigênio do ar. Teve um vislumbre de Lee cambaleando para longe do Gremlin, a luz bruxuleante das chamas dançando diante de seu rosto assustado. Apesar de ter se preparado, não estava pronto para aquilo. O Gremlin se transformou numa vibrante torre de fogo.
Ig agarrou a porta e tentou abri-la para sair, mas Lee deu alguns passos à frente e a chutou. O plástico do painel escureceu. O para-brisa estava coberto de fuligem. Através dela, Ig podia ver à noite a descida da trilha Evel-Knievel no morro e o rio em algum lugar lá embaixo. Tateou às cegas pelas chamas, encontrou o câmbio de marchas e o colocou em ponto morto. Com a outra mão, soltou o freio de mão. Quando tirou a mão do câmbio, fios pegajosos de plástico vieram junto, fundidos com sua pele. Voltou a olhar pela janela aberta do lado do motorista e viu Lee deslizar para longe dele. Seu rosto estava pálido e atônito à luz daquele inferno sobre rodas. E então Lee estava atrás dele, e as árvores começaram a passar correndo, à medida que o Gremlin ia morro abaixo. Ig não precisava dos faróis para enxergar à frente. O interior do carro produzia uma suave luz dourada, uma carruagem flamejante que projetava um brilho avermelhado na escuridão à sua frente. Vindo para me levar para casa, pensou Ig aleatoriamente. As árvores se fechavam sobre ele e os galhos chicoteavam as laterais do carro. Ig nunca mais estivera na trilha desde aquele dia com o carrinho de compras, mais de 10 anos antes, nem tinha passado por ela à noite, ou em um carro, ou enquanto queimava vivo. Mas, apesar de tudo, conhecia o caminho, reconhecia a trilha pela sensação de queda livre em suas entranhas. À medida que avançava, o morro ficava mais e mais íngreme, até quase parecer que o carro havia sido jogado de um penhasco. Os pneus de trás saíam do chão e tornavam a cair, com uma pancada metálica. O vidro da janela do lado do carona explodiu com o calor. Era possível ouvir o açoite das sempre-vivas. Ig segurava o volante. Não sabia quando o tinha agarrado, mas podia senti-lo amolecer em suas mãos, derretendo como os relógios de Dali, se dobrando sobre si mesmo. O pneu da frente do lado do motorista bateu em alguma coisa e ele sentiu a roda escapar de seu controle, virando o Gremlin em chamas para um lado, mas ele puxou ao contrário e o manteve na trilha. Não conseguia respirar. Tudo era fogo. O Gremlin bateu no ligeiro declive de terra no fim da trilha Evel-Knievel e foi arremessado, como se por uma catapulta, para as estrelas, por cima da água, um cometa em chamas. Deixou um rastro de fumaça, como um foguete. O movimento para frente abriu as chamas diante do rosto de Ig, como mãos invisíveis abrindou uma cortina. Ele viu a água correndo em sua direção, como uma estrada pavimentada com mármore negro e liso. O Gremlin bateu com um estrondo, espatifando o para-brisa contra Ig. Logo depois veio a água. Capítulo 30. Lee Tournial ficou parado na margem do rio e observou o Gremlin girar lentamente até que apontasse para a direção da correnteza. Só a traseira estava para fora d'água. O fogo já havia se apagado, embora uma fumaça branca ainda emanasse dos contornos da traseira do carro. Ele ficou de pé, segurando a chave inglesa, enquanto o Gremlin adernava e afundava um pouco mais, seguindo a correnteza. Ficou olhando até que alguma coisa deslizou perto de seu pé, chamando sua atenção. Olhou para baixo e deu um salto para trás soltando um grito revoltado, chutando uma cobra de água que estava na grama. Ela passou por ele e entrou no rio. Lee saiu correndo, o lábio superior contraído de repugnância, quando uma segunda e depois uma terceira cobra escorregaram para a água, fazendo o luar refletido no rio se arrepiar e se quebrar em cacos prateados. Lançou um último olhar na direção do carro que afundava, depois partiu morro acima. Ele já tinha ido embora quando Ig emergiu das águas e subiu pela margem do rio para a grama. Seu corpo fumegava no escuro. Deu 6 passos cambaleantes e caiu de joelhos. Quando se atirou de costas sobre a grama, ouviu a porta de um carro bater no alto da colina e o som de Lee manobrando seu Cadillac indo embora. Ig ficou deitado ali, debaixo das árvores na margem do rio. Sua pele não estava mais pálida como barriga de peixe, mas havia adquirido um brilho vermelho escuro, como o de certas madeiras de lei envernizadas. Nunca havia respirado com tanta facilidade, os pulmões completamente cheios. Os espaços entre suas costelas se expandiam sem esforço a cada inspiração. Não fazia nem 20 minutos, tinha ouvido uma das costelas estalar, mas não sentia dor. Só muito mais tarde notou a pálida descoloração nos lados de seu corpo, parecendo hematomas adquiridos um mês antes, tudo o que restava para provar que ele havia sido atacado. Abriu e fechou a boca, mexendo o maxilar, mas não sentiu dor, e, quando sua língua procurou pelos dentes que haviam caído, os encontrou, lisos e inteiros, no lugar onde deveriam estar. Mexeu a mão. Estava bem. Dava para perceber os ossos no dorso da mão, alinhados e semestrago. Na hora não teve consciência disso, mas agora percebia que em momento algum, enquanto queimava, havia sentido dor. Na verdade, tinha saído do fogo sem ferimentos e totalmente curado. O ar quente da noite recendia a gasolina, plástico derretido e ferro chamuscado, uma fragrância que agitava algo dentro de Ig, do mesmo modo como o cheiro de limão, menta e suor de Merrin o havia excitado. Ig Perrich fechou os olhos e respirou tranquilamente várias vezes. Quando tornou a abrir os olhos, já estava amanhecendo. Sentiu sua pele muito esticada em torno dos músculos e dos ossos, sentia-se limpo. Nunca se sentirá tão limpo. Essa devia ser a sensação do batismo, pensou. As margens eram apinhadas de carvalhos, cujas folhas largas se agitavam contra um céu muito azul, suas beiradas brilhando com uma luz verde dourada. Merrin tinha visto a casa da árvore por entre as folhas mal iluminadas. Ela e Ig estavam empurrando suas bicicletas ao longo de uma trilha na mata, voltando da cidade, onde haviam passado a manhã pintando a igreja com um grupo de voluntários. Usavam camisetas largas e jeans cortados salpicados de tinta branca.
Eles já haviam feito este caminho específico, a pé ou de bicicleta, diversas vezes, mas nenhum dos dois jamais tinha visto a casa na árvore. Era fácil não vê-la. Tinha sido construída a quase 5 metros do chão, na larga e generosa copa de uma árvore que Ig não sabia identificar, escondida atrás de 10.000 folhas finas verdes muito escuras. A princípio, quando Merrin a apontou, Ig não achou que houvesse alguma coisa ali. Não estava lá. Depois estava. A luz do sol se metia entre as folhas para brilhar nas tábuas brancas. Quando se aproximaram, andando embaixo da copa, a casa apareceu mais claramente. Era uma caixa branca, com largos quadrados cortados que serviam de janelas, das quais pendiam cortinas de nylon barato. Embora não fosse nada extravagante, parecia ter sido construída por alguém que sabia o que estava fazendo, não por um carpinteiro qualquer de fim de semana. Não havia escada para se subir até ela, mas isso não era necessário. Galhos baixos formavam uma sequência natural de degraus que conduziam a um alçapão fechado. Escrita na face de baixo da porta, pintada com cal, havia uma única frase supostamente cômica: "Abençoado serás ao entrares." Ig havia parado a fim de olhar a inscrição. Ele deu um riso debochado ao ler aquilo, mas Merrin não diminuiu o ritmo. Ela deitou a bicicleta nos suaves tufos de grama ao pé da árvore e começou a subir imediatamente, pulando de galho em galho com segurança atlética. Ig ficou lá embaixo a observando subir e, enquanto ela seguia seu caminho pelos galhos, ficou impressionado com suas coxas nuas, lisas e ágeis após uma longa primavera de futebol. Ao alcançar o alçapão, ela abaixou a cabeça e olhou para ele. Ele teve que lutar para tirar os olhos de suas pernas e voltá-los para seu rosto. Mas, quando conseguiu, ela sorria, satisfeita consigo mesma. Merrin não falou nada, apenas empurrou a porta do alçapão com um golpe forte e se esgueirou para dentro. Quando ele colocou a cabeça dentro da casa na árvore, ela já estava tirando a roupa. O piso tinha um pequeno tapete quadrado, cheio de poeira. Uma menorá de bronze, com 9 velas derretidas pela metade, ficava sobre uma mesinha, cercada por pequenas figuras de porcelana. Uma poltrona com estofamento verde musgo mofado ficava a um canto. As folhas se agitavam do lado de fora da janela e suas sombras se moviam incessantemente sobre a pele dela, enquanto a casa rangia em seu berço de galhos. Ig fechou o alçapão atrás de si e colocou a poltrona em cima para que ninguém entrasse e o surpreendesse. Ele se despiu e durante um tempo os dois balançaram juntos. Ao terminarem, ela disse: "O que são esse candelabro e os bonequinhos?" Ig ficou de quatro para engatinhar até eles e ela se sentou rapidamente e deu uma palmada no traseiro dele. Ele riu, pulou e se afastou dela. Ig se ajoelhou junto à mesinha. A menorá estava sobre um pedaço de pergaminho sujo, com algo escrito em letras maiúsculas, em hebraico. As velas da menorá já estavam bem derretidas, formando um bordado de estalactites e estalagmites de cera em volta da base de cobre. Uma Maria de porcelana, uma judia muito sexy, de azul, devotamente apoiada sobre um joelho, diante de um anjo do Senhor, uma figura alta e musculosa que tinha um manto arrumado para parecer uma toga. Ela estendia a mão, supostamente tentando tocar a mão dele, mas as figuras tinham sido arrumadas de modo que na verdade ela tocava sua coxa dourada, parecendo prestes a agarrar seu pau. O mensageiro do Senhor olhava para ela com altiva reprovação. Um segundo anjo estava um pouco afastado deles, o rosto voltado para o céu, de costas para a cena, tocando, num lamento, uma trombeta dourada. Um palhaço qualquer tinha enfiado no meio desse cenário um alienígena cinza com os olhos pretos e multifacetados de uma mosca. Estava de pé ao lado de Maria, curvado como se fosse sussurrar algo em seu ouvido. Essa imagem não era de porcelana, mas de borracha. Uma réplica de um personagem de algum filme. Talvez de Contatos Imediatos, pensou Ig. Você sabe que língua é essa? Pergunta Merrin. Ela tinha engatinhado até se ajoelhar ao lado dele. Hebraico, diz Ig. É do filactério. Ainda bem que estou tomando pílula, disse ela. Você se esqueceu de pôr seu filactério quando o trançamos. Filactério não é isso. Eu sei que não, disse ela. Ele esperou. Serindo para si mesmo. Então o que é filactério? Pergunta Merrin. Algo que os judeus usam na cabeça. Eu achei que se chamava solidel. Ah não. É outra coisa que os judeus usam na cabeça. Ou talvez usem nos braços, não consigo me lembrar. E então, o que está escrito? Eu não sei. São escrituras. Ela apontou para o anjo com a trombeta. Parece seu irmão. Eu não acho, disse Ig. Mas, na verdade, olhando bem, parecia mesmo Terry tocando seu trompete, com sua testa larga e suas feições principescas. Mas Terry jamais usaria aquela túnica, a não ser talvez numa festa fantasia. O que é tudo isso? Pergunta Merrin. Um santuário, disse Ig. Para quem? E ela inclinou a cabeça para o alienígena. Acha que é o altar sagrado do ET? Eu não sei. Talvez essas figuras fossem importantes para alguém. Talvez sejam uma forma de se lembrar dessa pessoa. Imagino que quem fez isso queria ter um local onde rezar. Também acho. Você quer rezar? Perguntou Ig automaticamente, depois engoliu em seco, sentindo como se tivesse pedido uma coisa obscena, algo que ela poderia considerar ofensivo. Merrin olhou para ele sob pálpebras semicerradas e deu um sorriso travesso e pela primeira vez lhe ocorreu que talvez ela achasse que ele era um pouco louco. Ela olhou em volta, para a janela que dava para folhas amarelas tremulantes, para o sol que pintava as velhas paredes gastas pelo tempo, depois olhou de volta para ele e concordou com a cabeça. Eu disse. É muito melhor do que rezar na igreja.
Ig juntou as mãos, abaixou a cabeça e abriu a boca para falar, mas Merrin o interrompeu. Não vai acender as velas? Perguntou. Você não acha que deveríamos criar um clima solene? Acabamos de tratar este lugar como um set de filme pornô. Havia uma caixa manchada e empanada na gaveta rosa e, dentro dela, tinha fósforos de cabicas pretas estranhas. Ig riscou um, que se acendeu com um assovio e um brilho de faíscas brancas. Levo o fósforo dum pavio outro, acendendo todas as velas na menorá. Fez tudo o mais rápido que pôde, mesmo assim o fósforo já começava a queimar seus dedos quando acendeu o último pavio. Merrin gritou seu nome exatamente quando ele o sacudiu para apagá-lo. Credo, IG. Você está bem? Estou ótimo, disse ele, agitando as pontas dos dedos. Estava bem mesmo. Não tinha se queimado nem um pouco. Merrin deslizou a bandeja para dentro da caixa de fósforos e estava prestes a guardá-los na gaveta quando hesitou por um instante, olhando para eles. Disse ela. O que foi? Nada, respondeu ela, fechando a gaveta. Em seguida ela curvou a cabeça, juntou as mãos e esperou. Ig sentiu sua respiração ficar mais curta diante da visão dela, a pele lisa, branca e nua, os seios macios, os cabelos ruivos revoltos. Nunca na vida ele se sentirá tão nu, nem mesmo na primeira vez em que se despira na frente dela. Ao vê-la assim, pacientemente esperando que ele fizesse sua oração, sentiu uma onda de emoção sufocante atravessá-lo, quase mais amor do que ele era capaz de suportar. Eles rezaram juntos, nus. Ig pediu que Deus os ajudasse e serem bons para os outros. Pedia a Deus que os protegesse do mal quando sentiu a mão de Merrin correndo por sua coxa, subindo delicadamente por entre suas pernas. Foi necessário uma concentração enorme para terminar a oração. Seus olhos estavam bem apertados. Ao terminar, ele disse amém, e Merrin, virando-se para ele, também disse amém, colando seus lábios aos dele e o puxando para si. Fizeram amor mais uma vez. Quando terminaram, cochilaram nos braços um do outro, os lábios dela no pescoço dele. Quando Merrin finalmente se sentou, tirando o braço de Ig de cima dela, o que o fez acordar. Parte do calor do dia havia desaparecido e a casa na árvore já estava escura. Ela se encolheu, cobrindo os seios nus com um braço, tateando para encontrar suas roupas. Merda, disse ela. Temos que ir, meus pais estavam nos esperando para jantar. Devem estar se perguntando onde estamos. Vai se vestir enquanto apago as velas. Ele se curvou, sonolento, em direção à menorá para apagar as velas. Então teve um arrepio triste, um tremor estranho e doentio. Não tinha visto uma das imagens de porcelana. Era o diabo. Estava na base da menorá e, como a própria casa na árvore com seu manto de folhas, passava despercebido com facilidade, meio escondido pela fileira de estalactites de cera que pendiam das velas. Lúcifer se contorcia numa gargalhada, as mãos esqueléticas cerradas em punhos, a cabeça jogada para trás, para o céu. Parecia estar dançando sobre suas patinhas de bode. Seus olhos amarelos estavam virados para trás, com uma expressão de prazer delirante, uma espécie de êxtase. Diante daquela visão, Ig sentiu um arrepio gelado nos braços e nas costas. Devia ser apenas mais uma parte daquela cena de mau gosto diante dele, mas não era, e ele sentiu ódio e desejou não ter visto aquilo. O bonequinho dançante era horrível, uma coisa ruim de se ver, uma coisa ruim para alguém ter deixado ali, nada engraçada. De repente desejou que não tivesse rezado ali. Quase tremeu e lhe pareceu que a temperatura tinha caído uns 5 graus na casa na árvore. Mas não era imaginação. O sol havia se escondido atrás de uma nuvem, e o lugar estava escuro e frio. Um vento forte sacudiu os galhos. É uma pena a gente ter que ir, disse Merrin atrás dele, vestindo o short. Não é uma delícia esse vento? E é, disse Ig, embora sua voz tivesse ficado inesperadamente rouca. Lá se vai nosso pedacinho de paraíso, disse Merrin, justo quando alguma coisa bateu na porta do alçapão com um ruído tão alto que fez os dois gritarem. A porta bateu com tanta força na poltrona em cima dela que toda a casa pareceu sacudir. O que foi isso? Grita Merrin. Grita IG. Tem alguém aí? O alçapão bateu de novo na poltrona, que pulou alguns centímetros, mas continuou firme sobre ele. Ig se virou para Merrin com os olhos arregalados e os dois foram agarrando suas roupas. Ig enfiou sua bermuda enquanto ela fechava o sutiã. A porta bateu novamente contra a parte de baixo da poltrona, dessa vez ainda mais forte. As imagens em cima da mesa pularam, a de Maria caiu. O diabo espiou, faminto, do fundo de sua caverna de cera derretida. Para com essa porra! Gritou Ig, o coração pulando no peito. Garotos, pensou, devem ser esses garotos de merda. Mas não acreditava nisso. Se fossem garotos, eles não estariam rindo? Por que não estavam pulando da árvore e fugindo, histéricos? Depois de vestido e pronto, Ig agarrou a poltrona para afastá-la, e então se deu conta de que também estava com medo. Parou, olhando para Merrin, que congelara enquanto calçava os tênis. Landa, sussurrou ela. Veja quem está aí. Não quero. Não queria mesmo. Seu coração se acovardava diante da ideia de mover a poltrona para o lado e deixar quem, ou o que, estivesse ali entrar. O pior foi o silêncio repentino. Quem quer que estivesse batendo a porta havia desistido, esperando que eles a abrissem por vontade própria. Merrin acabou de calçar os tênis e acenou com a cabeça. Olha, se tem alguém aí embaixo, você já se divertiu bastante. Nós já estamos bem assustados. Não diga isso a ele, sussurrou Merrin.
Agora nós vamos sair. Pelo amor de Deus, sibilou Merrin. Isso também não. Eles trocaram um olhar. Ig sentia um terror crescente, não queria abrir a porta, tinha a certeza irracional de que, se o fizesse, deixaria entrar alguma coisa que faria um mal irreparável a ele e a Merrin. Ao mesmo tempo, não havia nada a fazer além de abrir a porta. Ele acenou para ela com a cabeça e, quando empurrou a poltrona, percebeu que havia alguma coisa escrita na parte de dentro do alçapão, letras maiúsculas em tinta branca, mas não parou a fim de ler o que dizia, apenas abriu a porta com violência. Saltou, sem se dar tempo para pensar, agarrando a beirada do alçapão e jogando as pernas para baixo, na esperança de derrubar quem quer que estivesse no galho, foda-se se essa pessoa quebrasse o pescoço. Supus que Merrin fosse ficar para trás, que era seu papel de homem protegê-la, mas ela atravessou o alçapão junto com ele e chegou a pisar antes dele no galho embaixo da casa. O coração de Ig batia tão depressa que o mundo inteiro parecia pular e tremer em volta dele. Pisou no galho, ao lado dela, os braços ainda erguidos e as mãos agarrando a beirada do alçapão. Ofegante, varreu o chão abaixo deles com o olhar. Merrin também estava ofegante. Não havia ninguém lá embaixo. Se esforçou para ouvir passos se afastando, tropeçando nos ramos rasteiros, mas só escutou o vento e os galhos batendo contra a casa na árvore. Ele se arrastou para baixo, descendo pelos galhos, caminhou em volta da árvore, descrevendo círculos cada vez maiores, procurando entre a vegetação e ao longo do caminho por sinais de passantes, mas não encontrou nada. Quando voltou para junto do tronco, Merrin ainda estava lá no alto, sentada em um dos longos galhos embaixo da casa na árvore. Não encontrou ninguém, disse ela. Não era uma pergunta. Ah não. Deve ter sido o lobo mau. Brincar com a situação pareceu a coisa certa a fazer, mas ele ainda se sentia desconfortável, com os nervos à flor da pele. Se ela também estava nervosa, não demonstrou. Lançou um último olhar carinhoso para a casa na árvore e fechou a porta. Pulou pelos galhos e pegou a bicicleta pelo guidão. Começaram a andar, a cada passo deixando para trás aquele momento ruim, de puro medo. O caminho estava quieto sob os últimos vestígios do calor do dia e da luz generosa, e Ig novamente sentiu um formigamento pós-coito, prazeroso e satisfeito. Era uma coisa boa, caminhar perto dela, seus quadris quase se tocando e o sol batendo em seus ombros. Teremos que voltar amanhã, disse ela, quase ao mesmo tempo em que Ig dizia. Podemos fazer alguma coisa realmente boa com aquele lugar, sabe? Eles riram. Devemos arranjar uns puffs, disse Ig. A uma rede. Um lugar desses precisa é de uma rede. Ficaram calados, caminhando. Talvez também devêssemos arranjar um ancinho, sugeriu ela. Ig tropeçou, como se ela não tivesse apenas falado de um ancinho, mas o espetado com ele pelas costas. Por que um ancinho? Perguntou Ig. Para assustar o sei lá o quê. Caso ele volte e tente entrar enquanto estamos pelados. Tudo bem, disse Ig, com a boca seca só de pensar em fazer amor com ela novamente sobre aquelas tábuas, na brisa fresca, é um bom plano. Mas, 2 horas depois, Ig estava de volta na mata, sozinho, correndo pela trilha. Durante o jantar ele se lembrou de que nenhum dos dois havia apagado as velas da menorá e ficou desesperado imaginando a árvore em chamas, as folhas queimadas voando para as copas dos carvalhos em volta. Ele correu, com medo de, a qualquer momento, sentir cheiro de fumaça. Mas só sentiu a fragrância da grama torrada pelo sol do início de verão, o barulho do rio Knowles, claro e distante, correndo em algum lugar lá embaixo. Achou que saberia exatamente onde encontrar a casa na árvore e andou mais devagar ao chegar às redondezas. Procurou entre as árvores o tímido brilho das velas, porém não viu mais do que a escuridão aveludada de junho. Tentou encontrar a árvore de tronco escamado, de uma espécie que ele não conhecia, porém de noite era difícil distinguir uma árvore folhada de outra, e o caminho não parecia o mesmo que percorrera durante o dia. Finalmente se deu conta de que já havia ido longe demais e começou a voltar para casa, respirando fundo e caminhando devagar. Foi e voltou pela trilha, 2, 3 vezes, mas não conseguiu encontrar nenhum sinal da casa na árvore. Por fim, concluiu que o vento tinha apagado as velas, ou que elas se extinguiram sozinhas. A ideia de que elas pudessem dar início a um incêndio florestal tinha sido meio paranoica desde o começo. Estavam em uma menorá de metal pesado e, a menos que caíssem, não havia muitas chances de que ateassem fogo ao que quer que fosse. Ele poderia encontrar a casa na árvore alguma outra hora. Só que nunca encontrou, nem com Merrin, nem sozinho. Eles a procuraram por diversas tardes, andando tanto pela trilha principal quanto por todas as secundárias, para o caso de terem, de algum modo, pegado uma trilha menor naquele dia. Ele procurou a árvore com paciência metódica, mas não houve como encontrá-la. Podiam até ter imaginado aquele lugar, o que, de fato, com o tempo, foi exatamente a conclusão de Merrin, uma ideia absurda, mas que servia para os dois. A casa estivera ali por apenas um dia, 1 hora, quando tinham precisado dela, quando quiseram um local para se amar, e depois sumiu. Precisávamos dela? Perguntou Ig. Bem, respondeu Merrin, eu precisava. Estava com um tesão dos diabos. Nós precisávamos e ela apareceu. Uma casa na árvore projetada por nossa mente. O templo da Ig e Merrin, disse Ig. Por mais fantástica e ridícula que parecesse, a ideia lhe deu um arrepio supersticioso de prazer. É meu melhor palpite, disse ela. Como na Bíblia. Não se pode ter sempre o que se quer, mas, se há uma necessidade real, você vai encontrar. De que parte da Bíblia é isso? Perguntou Ig. É o Evangelho de Keith Richards?